Débora Almeida, essa mulher que tem uma história linda, né? Que realmente tem feito a diferença aqui na região. E a gente fica muito feliz por poder ouvir ela, falar das suas experiências, né? Da luta dela durante essa campanha. E eu quero dizer que nós estamos muito felizes mesmo você estar aqui junto com os vereadores, André Raimundo, Valmir Valdomiro, nosso amigo Reginaldo, esse grupo que ele apoiou, né? E eu gostaria de iniciar perguntando a você, fazendo uma pergunta. Qual o seu sentimento neste momento, aqui, agora, na Rádio Curaço? Queria que você ficasse muito à vontade, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu sentimento. O que você está sentindo de estar aqui em Cachoeirinha, né? Essa terra que já lhe abraçou, né? Você já faz parte da família cachoeirense. Bom dia, deputada. Com muito prazer que a gente recebe você aqui. Bom dia, amiga Silvia. Bom dia aqui os nossos amigos. O microfone está aberto? Só um minutinho. Só um minutinho, gente, aqui. Agora? Bom dia. Tá indo? Pronto, agora. Bom dia, amiga Silvia. Um prazer estar aqui na Rádio Couraço. Bom dia aqui aos amigos Valmir, André Raimundo, vereadores aqui que estávamos juntos. Bom dia, Reginaldo, Miguel, a todos os ouvintes aqui da Rádio Couraço, daqui de Cachoeirinha, de Cabanas, da Vila do Espírito Santo, de Itacaimbó, Igrejinha, né, Lajedo, todo mundo que está nos ouvindo. Um prazer muito grande podermos estar aqui. Estou muito feliz, Silvio. Um sentimento que eu tenho é de gratidão. Gratidão ao povo de Cachoeirinha, ao povo do Agreste, ao povo pernambucano, pela confiança, pelo carinho, né, que nos possibilitou, a partir de 1º de fevereiro de 2023, estar representando, sendo a voz do nosso Agreste. Então, o nosso sentimento é de gratidão. E eu estou voltando em cada uma das rádios, né, que eu fui para me apresentar, para apresentar o nosso compromisso, estou voltando para agradecer. Hoje ainda eu vou para Capoeiras, vou para Garanhuns, e amanhã eu vou para Bom Conselho, na sexta-feira eu vou para Caruaru. Então, estou voltando em cada um desses lugares. Durante o nosso mandato, vamos voltar para fazer uma prestação de contas, como nós fazíamos quando estávamos como prefeita da cidade de São Bento do Una. A gente sempre estava na rádio, né, prestando contas. E a gente precisa, principalmente quando você é deputado, você fazer um mandato participativo, Silvia. Eu fiz um levantamento, 700 mil pessoas em Pernambuco votaram em branco para deputado estadual, branco ou nulo. Ou seja, não votaram para deputado estadual. Isso é o quê? Muita gente diz, por que eu vou votar em deputado estadual? Não sei o que o deputado estadual faz. Qual a diferença que ele vai fazer na minha vida, na vida da minha família, da minha cidade? Se ele só aparece de 4 em 4 anos. Então, isso a gente precisa mudar. Porque esse voto em branco, esse voto nulo, é um voto de protesto. É um sinal que o povo está dando que a gente precisa de mandatos mais participativos para que as pessoas possam saber da importância, possam participar. A gente sabe que você não vai ser unanimidade naqueles projetos, na sua atuação, porque existe a democracia, cada um com sua posição. Mas a gente precisa mostrar à população qual é o papel. Qual é o papel de um deputado estadual, o papel de um deputado federal, da mesma forma qual é o papel de um vereador, né, do legislativo, para que as pessoas saibam, né, a importância e também se inspirem a entrar na política, a poder se colocar também à disposição da política. Gente, a gente já viu que realmente ela sabe o que quer, sabe onde quer chegar e realmente entende, né, a linguagem do povo. Isso é muito importante, né? Sim. E a gente fica feliz por essa visão diferente, né? Porque realmente a gente sabe a necessidade que o povo tem de estar junto aos seus representantes, né? Sim. E aí eu sei que a gente tem muitas perguntas a fazer e você que está em casa pode também, né, mandar um zap aqui para a Rádio Curaço, mandar sua mensagem, né, e fazer perguntas. Fique à vontade, que Cicinho está aqui, né, acompanhando, e fique bem à vontade. Eu queria, assim, perguntar a você ficou satisfeita com a votação que você teve em Cachoeirinha? Fiquei muito satisfeita, né? Nós tivemos aqui o voto de confiança de 1.733, né, pessoas aqui de Cachoeirinha. Mas aqui eu quero dizer, a gente vai ser uma representante
aqui de Cachoeirinha, trabalhar por Cachoeirinha, né? Por aqueles que votaram e também por aqueles que não votaram, por aqueles que torceram, né? E até por aqueles que não torceram ou torceram contra. Mas a gente vai estar representando, principalmente por ser da nossa região, né? Cachoeirinha é filha de São Bento do Una. A gente está aqui do lado, então a gente conhece essa realidade, então a gente vai estar muito próximo, Reginaldo, para que a gente possa fazer um mandato, né, realmente com a participação e sendo uma voz. A gente tem vários projetos aqui para serem executados aqui em Cachoeirinha. A partir do próximo ano, assim que a gente tiver assumindo, a gente vai fazer algumas visitas já para a gente poder dar andamento. Né? Um dos nossos projetos que a gente quer desenvolver aqui em Cachoeirinha é a feira, né? A Feira do Couro e do Aço, para que a gente possa divulgar a potencialidade de Cachoeirinha e da região, né? Como nós fizemos lá em São Bento do Una com a Feira da Avicultura, e que foi muito importante. Foi muito importante para divulgar a economia da cidade. Uma feira dessa ela é importante porque ela traz visibilidade, você sabe, Silvio, que você traz mídia espontânea, inclusive da imprensa, imprensa nacional, imprensa estadual, regional, para mostrar a potencialidade econômica da cidade. Você divulga, né, os seus produtos. E aí tem uma coisa que é muito importante quando você faz uma feira dessa. Quando você traz fornecedores, quando você traz capacitações, você consegue melhorar, qualificar, né, o seu produto e poder gerar uma capacitação das pessoas. Então, a gente fazendo essa feira, com certeza a gente vai poder trazer para cá, né, fornecedores, né, da matéria-prima aqui do couro e do aço, como também pessoas interessadas em comprar o produto e trazer também, né, capacitações para o produto e a gente avançar. Né? A gente teve a oportunidade de visitar a feira aqui do couro e do aço e a gente vê que a gente pode avançar em outros produtos a serem confeccionados pelo couro aqui, né? Como bolsas, como carteiras, né? Como vestuário. A gente tem um exemplo, o Rio Grande do Sul. Você chega no Rio Grande do Sul, você jaquetas de couro, e aqui é possível, né? Então, com isso, o que é que a gente vai fazer? Intensificar e gerar ainda mais renda e emprego para a região. E é possível. Lá, a gente, quando começou com a Feira de Avicultura, a gente começou com 16 estandes. Quando foi no outro, a gente já tinha 35, no outro já tinha 70, no outro já tinha 100, e uma grande visibilidade, porque você traz exatamente as pessoas e o foco para aquela cidade, né, para aquilo tudo que é desenvolvido, né, a potencialidade, a força de trabalho do povo, e as pessoas começam a olhar. Né, e a gente teve a oportunidade de receber aqui em Cachoeirinha Raquel Lira, né, ela veio para cá, em uma das caminhadas que nós fizemos, passamos para ela, né, essa necessidade, né, de apoio. Isso é geração de emprego, é desenvolvimento. Né? Uma outra coisa também que com certeza o pessoal pode contar conosco, né, a vaquejada. É essencial. Se a gente não tiver vaquejada, como é que a gente tem? Os eventos, as cavalgadas. Então é muito importante, porque uma coisa você vai puxando a outra e aí você vai gerando emprego e renda e desenvolvimento para a cidade. Muito bom, muito bom. Eu queria, assim, uma curiosidade, né? A gente sabe que enfrentar uma campanha, voltando um pouquinho, não é fácil. E eu queria lhe perguntar, em algum momento você teve medo de não vencer, assim, você sentiu medo ou não? Você sempre acreditou e lutou? Me fala um pouquinho. Olha, Silvia, no início, principalmente quando a gente foi fazer a filiação ao partido, o menino já estava acompanhando, a filiação ao partido, então tinha um partido, tinha outro, e dizia, é melhor você ir para o nosso partido, porque no nosso partido com 25 mil votos é eleito, o outro com 35 mil votos é eleito, com 30 mil votos é eleito, e você tem que ficar nesse. Eu disse, olha, primeira coisa que eu tenho muito comigo, e aí eu disse, inclusive, em uma das mesas que a gente estava com o presidente do PP e os vereadores lá de São Bento, eu disse, olha, primeira coisa que eu tenho comigo, mais do que o resultado, para mim importa o caminho. Se você está feliz naquele caminho que você está fazendo. Se você está fazendo e defendendo aquilo que você acredita. Então, desde o início, antes mesmo de Raquel se lançar pré-candidata a governadora do estado, nós estávamos com Raquel. Em maio de 2021, ela falou, Débora, pessoal, tudo indica que a gente vai e nós vamos renunciar à prefeitura de Caruaru e para concorrer. Então, uma das coisas que eu disse, o PP, ele não está com Raquel, ele está com Paulo Câmara, né, com Danilo Cabral. Na época eu não sabia, acho que nem quem era o candidato.
E eu estou com Raquel. Então, se eu estou com Raquel, eu estou 100% com Raquel. Então, eu vou estar num partido, né, defendendo exatamente com muita coerência aquilo que eu acredito, que é uma mudança qualificada para Pernambuco. Né? Então, aí a gente fez isso. E aí, uma das coisas eu cheguei e disse, mas você precisa de muitos votos, eu vou correr atrás desses votos. Né? E as pessoas dizem, mas para você ir para lá, o PSDB não formou chapa, são poucas, Raquel não conseguiu, Raquel vai desistir. Muita gente dizia isso, né? Raquel vai desistir, Raquel não vai ser mais candidata, ela não vai ser candidata, ela vai ser senadora na chapa de fulano e de ciclano, não sei o quê, ela não vai fazer chapa, vocês não vão atingir o coeficiente eleitoral. Tudo dizia isso. Eu disse, olha, nós vamos fazer a nossa campanha, cada um fazendo sua parte. E aí o primeiro a se filiar no partido foi Isaías Regis. Em outubro de 2021, Isaías se filiou, né, ao PSDB. Depois eu me filiei em 18 de fevereiro de 2022. Depois Álvaro Porto se filiou. E aí a gente foi também, a gente tem várias pessoas muito boas no partido, como Lucinha Mota, lá de Petrolina, como a delegada Patrícia Domingos, e várias outras pessoas da região metropolitana. E aí foi interessante que eu, Isaías Regis e Álvaro Porto dividíamos o mesmo eleitorado, porque, por exemplo, de São Bento para Canhotinho e para Garanhuns, se fica cerca de 45 minutos de uma cidade para outra. Ou seja, a gente dividiu o mesmo eleitorado, mas de uma forma muito respeitosa, cada um respeitando muito os seus espaços. Né? Cada um, até em cidades onde por exemplo, o deputado Álvaro Porto era apoiado pela oposição, era pela situação e eu pela oposição, cada um no seu espaço, conquistando o seu eleitorado dentro daquele nicho ali do que você tinha. Né? Eu dentro da oposição e ele dentro da situação. Então, de uma forma muito respeitosa, e os três foram eleitos. Né? Foram os três que foram eleitos pelo PSDB, para você ver como campanha você não precisa passar a perna em ninguém, você só precisa construir a sua história, com muita coerência, o seu caminho. Silvia, eu rodei no meu carro quase 52 mil quilômetros. Eu tive quase 52 mil quilômetros. Ou seja, para cada quilômetro rodado eu tive um voto. Mas é isso, é assim que a gente vai fazendo. Você vai fazendo, você não precisa passar a perna em ninguém. Respeitei muito todos os espaços, todos, assim. Quando eu chegava, uma pessoa dizia, não, eu já tenho um compromisso com um deputado tal, ótima pessoa, muito boa, não sei o quê, respeito. Ia procurar uma outra pessoa, e aí no início, principalmente no início, eu lembro que algumas pessoas chegavam e diziam, como é que você vai ser? Você não tem nem a prefeitura, você não tem nenhuma prefeitura, você não tem nenhuma liderança. Mas o povo já combinaram com o povo, eu vou combinar com o povo. Eu vou combinar com o povo, vou conversando com o povo, e aí depois vieram, né, os meninos aqui, André Raimundo, Valmir, e a gente foi montando um grupo. A gente tem um grupo muito bom, né, aqui, Tacaimbó, Capoeiras, Caetés, né, Garanhuns, Bom Conselho, no Sertão também. Veja, no Sertão, para você ver. Quem nos apresentou ao Sertão foi Lucas Ramos, e aí nós fomos para Terra Nova, e nós fomos para Verdejante. Eu fui 5 vezes na pré-campanha e campanha para Terra Nova e fui 4 vezes para Verdejante. Eu tive 3.100 votos em Terra Nova e tive quase 1.800 votos em Verdejante. E ainda teve um pingado de voto ali em Cabrobó, em Salgueiro, em São José do Belmonte, em Parnamirim, que ficava no entorno daquelas cidades ali. E assim, para você ver, a gente tem que correr atrás, tem que ir atrás com muito respeito, respeitando os espaços de cada um. E é como eu disse, 700 mil pessoas não votaram para deputado estadual. Ou votaram em branco ou votaram nulo. Então, tem muita gente, o voto de deputado estadual é o último que as pessoas definem. E a definição vai muito do quê? Primeiro ela olha uma liderança, né, que ela tem um respeito, tem uma proximidade, um vereador, um prefeito próximo, e depois ela vai olhando a história, né, de cada um, a história do mandato como prefeita. Por exemplo, lá em São Bento do Una, nós tivemos 10.444 votos. Então, foram 10.444 votos em São Bento do Una, um reconhecimento pelo nosso trabalho. E aí a gente, fora de São Bento, nós tivemos 40 mil votos.
A gente, antes de entrar aqui, a gente conversando sobre alguns candidatos lá de Caruaru, né, que são da terra de Caruaru, e eles dizem, teve gente de fora que foi lá e teve 7.300 votos. Minha gente, cada um, a sua única cidade, a não ser que você esteja numa cidade, não é, com um grande eleitorado, né, como Recife, Jaboatão, e mesmo assim você precisa entrar, porque na campanha para deputado estadual são muitos candidatos. Né, são muitos candidatos. Veja mesmo, lá em São Bento, 70% do eleitorado votou nos candidatos que tiveram a maior votação, mas 30% foi de pingado. Candidato que teve 50 votos, 40 votos, 20 votos, 25 votos, 100 votos, 150 votos. Para você ver como é disputado. É uma campanha muito disputada. Para vereador, vocês sabem como é disputado. Né? Você não pode ficar, por exemplo, se você tem um reduto ali, você não pode ficar só ali. Você tem que ter alguma coisa para você complementar. Né? Complementar. E lá em Caruaru foi muito importante, nós tivemos uma votação de 7.300 votos. Fomos apoiados pelo prefeito Rodrigo Pinheiro, e com 8 vereadores, uma votação muito boa. Algumas pessoas, mas você não esperava mais? Eu disse, olha, eu estava disputando lá com ex-prefeitos de Caruaru, com uma história, né, com Zé Queiroz, com Vônei Queiroz, com o delegado Lessa, com Tony Gel, né, com Rafier, que tinha sido candidato a prefeito na última eleição. Ou seja, tinham vários candidatos que eram de lá, né, inclusive com história construída na cidade. Então, eu sou filha do Agreste, né? Conheço também a nossa realidade, a realidade de Caruaru, a capital do Agreste. E aí chegamos lá, junto com o prefeito Rodrigo Pinheiro, junto com os vereadores, nos apresentando. De todos que estavam lá concorrendo, eu fui a única, né, que tinha apoiada lá, que fui eleita a deputada estadual. E aí hoje eu sou a deputada estadual de Caruaru. Já pensou? Né? A deputada estadual de Caruaru. Mas é uma coisa que é importante. Você não pode ficar fazendo conta só dos seus votos ali. Né? Imaginem o delegado Rossini, se ele estivesse fazendo conta apenas dos votos que ele teve em Lagedo. Né? Uma votação muito abaixo do que, com certeza, ele estava, inclusive, esperando. Né? Então, fora de Lagedo, em Lagedo ele teve 2.000 votos, fora de Lagedo ele teve 29.000 votos. Né? Então, é muito necessário planejamento. Nós tínhamos uma equipe muito boa, não era o ministro aqui de prova. A gente tinha planejamento. Eu fiz pesquisas em 15 cidades, nas maiores cidades daqui do entorno. Então, eu sabia a realidade de cada uma dessas cidades. E a gente fez um planejamento. Eu tinha um planejamento do mínimo e do máximo. E foi exatamente dentro do que a gente tinha planejado. E a gente fazia conta, ia lá, muito pé no chão, e a gente fazia, olha, na cidade tal a gente tem possibilidade de tantos votos, até tantos votos, mas a gente sempre fazendo conta do mínimo. E aí disse, não, a gente ainda precisa de tantos votos, completo correr mais atrás. E aí foi por isso que a gente rodou quase 52.000 quilômetros, fora o que eu andei a pé com os meninos. Mas para você ver, assim, campanha é dedicação, é coerência, é você ter foco, é você ter planejamento, é ter time, né? E ter coragem. Ter coragem. Então, eu nunca tive medo, não, porque eu estava muito feliz no que eu estava fazendo. E eu tinha muita consciência, assim, que mesmo se a gente não chegasse ao resultado, né, que todo mundo queria, que eu que também queria, mas eu tinha certeza que eu fiz uma política como ela deve ser feita, olho no olho, pé no chão, com a verdade, com coerência. Então, nunca tive medo do resultado, não. Olhando para ela, minha gente, vocês que estão em casa, a gente sente a satisfação, a alegria, como se a gente percebe que você se encontrou como representante do povo, né, como política, e a gente vê que ela fala com entusiasmo, com alegria, com muita responsabilidade. E 2 coisas que eu estava ali ouvindo atentamente aqui que me chamou a atenção. Uma coisa muito importante, foco e respeito. Não precisa você estar denegrindo a imagem de ninguém para você conquistar o voto. E você fez isso e eu quero lhe parabenizar. Estou feliz assim, com essa forma. Estou muito feliz com o passo que as mulheres têm dado. Né? A gente está aí com 2 representantes, né? 2 mulheres que estão na luta. E a gente fica muito feliz, que a gente sabe a importância da mulher na política também, né? Para estar ajudando os homens, né? Sem disputa, cada um com seu talento, cada um com seu pensamento, com seus sonhos, seus projetos, a união.
Então, eu estou, assim, muito feliz por lhe ouvir, por ver, assim, que a gente pode se orgulhar, né, da forma como você fez a política e outros também, sem precisar estar mexendo com coisas que não têm nada a ver com a vida pessoal, né, com mentiras. Então, quero lhe parabenizar. Obrigada, Fico muito viu, feliz Silvia? por isso, né? Muito feliz mesmo. E que o seu exemplo ele seja seguido por outros, né? Que a política, o povo quer saber de proposta, de pessoas que se preocupem com o povo, não que fique querendo derrubar o outro para conseguir o voto, né? Para conseguir chegar ao seu objetivo. Não precisa. Então, quero lhe parabenizar. Fico feliz, porque a gente está, você falando da sua luta aí, né? A gente acha bem parecido com o de vereador, né? Essa guerra também, a gente fica, né? E a gente tem aprendido, né? Aqui estou com meus 2 colegas que respeito, que são da oposição, a gente tem um relacionamento muito bom e a gente tem procurado fazer assim na Câmara. Exatamente. E era interessante aqui porque André Raimundo e Valmir, e a gente, né, de uma forma muito respeitosa, né, inclusive eu tenho certeza que a gente teve voto até em quem era de situação. Mas por quê? Porque era o quê? Em cima de proposta, em cima de compromisso, né, sem machucar, sem maltratar ninguém. Você não precisa maltratar. Por exemplo, ontem mesmo eu estava assistindo o debate das 2 candidatas à governadora, né, Raquel e a adversária, Marília. E Marília extremamente desrespeitosa, né? Teve um momento mesmo lá que ela faltou com respeito com Raquel, né? E como se fosse provocando para querer implicar. Não se faz assim. A campanha é em cima de propostas, né? É em cima de soluções para os problemas do povo pernambucano. Né? E Raquel, você tem as melhores propostas, enfrentou desde o início, né? Muita dificuldade, né? A gente está desde o início, os meninos sabem, dificuldade de estrutura, de fake news. Já lá atrás já era um monte de fake news, ela não vai ser candidata, ela não vai ser candidata. Inclusive, assessores de outros candidatos que ligavam, né, para vocês dizendo, não, vocês têm que ficar com a gente porque ela não vai ser candidata, não. Era uma das coisas que mais eles diziam, que era para desacreditar na candidatura dela. E aí ela firme, a gente firme, todo mundo junto. E foi sendo construído, né, o programa de governo, ouvindo a população, soluções, exatamente, propositura de soluções para os problemas do povo pernambucano que precisam ser enfrentados. E Pernambuco mostrou que Pernambuco precisa de uma mudança. E não é qualquer mudança, é uma mudança com quem tem coragem para fazer essas mudanças. E aí a gente vê que Raquel foi para todos os debates, né? A candidata adversária faltou aos debates, foi agora, porque aí ela teve que ir, né? Ela teve que ir e não mostrou, pelo contrário, ela mostrou muito despreparo. Eu vejo a candidatura dela se sustentando numa muleta, né, na presidência da República, mas, na verdade, quem vai governar o nosso Estado, e como Raquel falou, quem vai resolver o problema do teto do Hospital da Restauração é a governadora do Estado, não é o presidente da República. Não é? E independentemente de qualquer coisa, a gente vive numa democracia, Silvia. Cada um tem o direito de se posicionar e todos são pernambucanos. Se você vota no candidato a presidente A, no candidato a presidente B, nós temos pernambucanos e pernambucanas que merecem o melhor governo. E você tem que o quê? Unir Pernambuco. Unir Pernambuco para que a gente possa resolver os problemas. Problema da falta de estradas, problema da falta de saúde. Para que a gente tenha aqui, no nosso agreste, o hospital Mestre Dominguinhos, né, que ele saia do papel, para que a gente tenha a duplicação da BR, para que a gente tenha segurança para o nosso povo, para que a gente tenha geração de emprego, geração de renda, para que a gente tenha as especialidades, né, centros de especialidades, para que a gente tenha aqui em Garanhuns, né, a Polícia Científica com o IML. Minha gente, a gente precisa avançar muito, o nosso agreste precisa avançar muito, a gente ficou para trás em muita coisa, então a gente precisa avançar, então, e avançar com o pé no chão. Né? Não é só dizendo, fulano é assim, e eu sou, não. Gente, tem várias pessoas que votam no presidente Lula, que votam em Raquel. Tem várias pessoas que votam no presidente Bolsonaro, que votam em Raquel. Né? E Raquel vai governar para todos. Né? E Raquel vai governar para todos, independentemente do seu posicionamento político partidário, até porque a gente vive numa democracia, é aquilo que você falou, respeito, ética. A democracia é assim, né? É você tolerar a tolerância política de quem tem um posicionamento contrário a você. E como é que a gente fortalece a nossa democracia? É com respeito.
Olha, temos aí, o pessoal que está no rádio já temos algumas mensagens, né? Então vamos ouvir, e tem muitas pessoas aqui no Facebook também parabenizando a deputada, né, eleita, e os colegas. Vamos ouvir aí a mensagem do nosso ouvinte que está em casa, atentamente ouvindo, né, acompanhando o programa. Bom dia para todos da Rádio Coroaço FM. Quero parabenizar aqui o programa de Silva Xavier e mandar um abraço aí para Valmir Silva, vereador, meu irmão, o André Raimundo, vereador, e a deputada estadual Débora Almeida. Um abraço para todos. Como é o nome dele? É? Josemi, muito obrigada, viu? Bom dia, Silvia. Bom dia, Débora Almeida. Bom dia, Valmir. Bom dia, André. Bom dia a todos ouvintes da Rádio Curaço. Aqui quem fala é Aureliano, conhecido por Lerinho. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, deputada. Primeiro, quero lhe dar os parabéns pela expressiva votação que você teve em Cachoeirinha. Eu, minha família, a gente dividiu os votos lá em casa, votamos em você e nos candidatos de prefeito. Mas, vamos que interessa. Deputada Débora, gostaria de saber se quando você tomar posse na Assembleia Legislativa, como você vai fazer, o que você vai fazer pela cidade de Cachoeirinha, sua terra São Bento, enfim, por todos os pernambucanos. Gostaríamos nós que você, quando tomar posse, que assim que o prefeito de Cachoeirinha procurar a Assembleia, deputado, para que trazer algum investimento para Cachoeirinha, alguma verba com a saúde, educação, social, infraestrutura, saneamento básico, coisas assim, que ajudam a população, se você estará disponível com toda transparência para ajudar. Esse, no meu ponto de vista, será o pagamento para com todos em Cachoeirinha que votou em você. Não é? Sabemos que a política brasileira está um pouco conturbada, nunca se foi visto uma política tão drástica, violenta e com vários fake news que está aparecendo, mas nós depositamos um voto na mulher para que as coisas brandem um pouco, maneirem um pouco, já que as mulheres têm muita sensibilidade e é mais um pouco da paz. E creio eu que as mulheres pensam mais na humanidade, né, e no ser pernambucano. Muito obrigado, deputada, e que Deus abençoe você na sua caminhada e que seja firme e forte. Nunca se deixe se curvar para ninguém, a não ser para Deus. E nunca aceite suborno de quem quer que seja. Somente as ordens de Deus. Muito obrigado e felicidade. Que Deus abençoe a você e todos aí da Rádio Curaço FM Cachoeirinha. Obrigado. Lerinho, muito obrigada pela mensagem. E pode ter certeza, né? Aqui a gente tem compromisso com Cachoeirinha, tem compromisso com o povo pernambucano. Né? Da outra vez que eu vim aqui, inclusive, eu disse, eu estou na política por missão. Né? Eu sou procuradora federal e, com certeza, a minha vida seria muito mais tranquila se eu tivesse só fazendo meus processos, né, André? Só fazendo meus processos ali. Mas o quê? Eu acredito numa política feita com a verdade. E principalmente para as pessoas e pelas pessoas. E se eu entrei aqui também na política é porque a gente viu que o nosso Agreste precisava de uma representação. A gente precisava ser uma voz do interior, porque a gente tem muitas coisas que precisam ser olhadas aqui para a nossa região. Né? A questão da água, do abastecimento de água. É inadmissível, nós estamos com as barragens cheias e a gente ter racionamento de água de 1 mês, 2 meses, 3 meses, bairros inteiros sem ser abastecidos, né? Regiões e vilas, como, por exemplo, tem muita gente que está me ouvindo lá da Vila do Espírito Santo. A Vila do Espírito Santo não ser abastecida com água na torneira. Né? Hoje, quem leva água aos domingos, né, é a Granja Almeida, é meu pai que leva água para lá, mas era para ser a Compesa leva água, colocar água na casa
do povo, a gente buscar a estrutura de estradas, né? Buscar as condições para que o nosso povo aqui de Cachoeirinha e da região, nós tivemos a oportunidade de visitar a Feira do Gado aqui, uma das maiores feiras. Eu fui para a feira daqui do Gado e fui para a feira de Capoeiras. A daqui é imensa. Gente de todos os lugares a gente conheceu. E a gente viu ali vindo, né, vindo para cá, fazer negócio. Muita gente dizendo da dificuldade, Miguel. Né, as pessoas dizendo da questão da falta de segurança para poder estar trazendo o seu gado e poder circular com dinheiro. A dificuldade na emissão do GTA. Né, filas de 2h30, tanto aqui quanto em Capoeiras. Filas de 2h30 para pegar o GTA de retorno. Ou seja, isso não existe. A gente tem hoje a tecnologia, a internet. Né? Quase todo mundo ali, né, tem um smartphone, tem um celular que você pode acessar ali a internet. Você disponibilizar a internet para a pessoa ali com o Pix, fazer o pagamento. Né, e poder disponibilizar. Hoje é isso. Né? Todo lugar que você vai comprar um picolé, Pix. O cara está ali com Pix. Né? Então é isso, a gente tem que utilizar toda essa tecnologia, buscar também, Lerinho, apoio ao nosso produtor de leite, o nosso produtor de queijo, para que a gente possa aumentar a produtividade e baratear os custos. Lutar para que a gente possa ter a Transnordestina, que já foi desapropriada aquela terra há muito tempo, e está parado, está lá em Salgueiro, o trem indo para o porto do Ceará, indo para o porto do Ceará, ser uma concessionária com interesse em fazer o trecho de Salgueiro para cá, para o porto de Suape, justamente porque as taxas, né, de desembaraço aduaneiro, as taxas de liberação de mercadoria e de embarque de Suape são muito altas e não compensam. Então, é uma das coisas, inclusive, que a nossa governadora Raquel Lira vai buscar exatamente isso. Aí uma pessoa está dizendo, mas a Transnordestina vai melhorar o que na minha vida? Muita gente pode até estar dizendo, vai melhorar tudo. Se a gente tem trem, a gente barateia muito o transporte da matéria-prima, a gente vai chegar com couro aqui em Cachoeirinha, um preço muito mais acessível. A gente vai poder levar a nossa mercadoria daqui para exportar, para mandar para fora, com um preço muito mais acessível. Transportar por trem custa 4 vezes mais barato do que por meio rodoviário. E é isso que a gente precisa fazer. Hoje a gente tem uma concorrência muito desleal com o sul do país, porque eles têm tudo lá, né? Tem toda a matéria-prima acessível, a um preço muito mais em conta do que a gente aqui. Aqui a gente já tem que comprar a matéria-prima lá, pagar um frete alto. Quando você vai colocar no seu produto, você vai concorrer com o produto que foi feito lá com custo mais barato, e aí você termina tirando da sua margem de lucro e da sua geração de emprego, que você poderia estar gerando mais emprego, aumentando o seu negócio. E aí você está, na verdade, absorvendo todo esse custo. Então, Lerinho, a gente vai sim, e uma das nossas bandeiras é essa questão, a questão da geração de emprego, o apoio ao setor produtivo, aqui é o setor do couro, né, a feira do gado, a feira do queijo, né, o produtor de queijo também. A gente está aqui junto, né, e você falou um ponto muito importante, é a educação, né, que a gente possa, né, chegar, né, aqui com estruturas, inclusive dentro das propostas da nossa governadora Raquel Lira, tem a construção de 60 mil novas, disponibilização de 60 mil novas vagas de creche. A gente precisa de creche, Silvia. Você sabe que a educação é a base de tudo. Se uma criança, na idade certa, ela é alfabetizada, ela tem condições, se você tem ensino de qualidade nas escolas públicas, André, você tem condições de sua criança, né, estar na escola pública com 5 anos alfabetizada. E é possível, porque nós fizemos isso em São Bento. Né? É possível a gente fazer, e a gente vai fazer aqui também, está dentro dos nossos projetos, apoiar, né, com centro de atendimento à pessoa com deficiência. A gente tem muita criança autista, a gente tem muita criança com deficiência. E vocês sabem o sofrimento que é dos pais, das mães, né, para sair, para poder fazer uma fonoaudióloga, para ir para uma fonoaudióloga, para fazer uma fisioterapeuta, para fazer uma terapia ocupacional, para um atendimento com neuropediatra, é toda uma dificuldade. Né? Tem a dificuldade para conseguir o benefício, né, de prestação continuada pelo INSS, porque precisa do laudo, e para ter o laudo precisa fazer os exames, e não tem os exames, e é uma peregrinação e um martírio. Então, a gente tem conhecimento de tudo isso, né, por ter sido prefeita, da realidade. Então, Lerinho, pode ter certeza que a nossa região vai ter, né,
tanto as nossas emendas, como também batendo na porta lá dos secretários, dos ministérios também, né? Quero ter uma relação muito boa com os ministérios lá em Brasília, com os deputados federais. Aqui, inclusive, a gente foi junto com Augusto Coutinho. Augusto Coutinho também foi eleito, né? As nossas emendas têm um valor bem inferior ao do deputado federal. Então, a gente vai, né, junto também com o André, com o Valmir, né, apresentar propostas e, de forma muito compartilhada, a gente fazer essa gestão. Pode ter certeza. E o nosso gabinete vai estar de portas abertas também lá na Assembleia para receber todo o povo de Cachoeirinha. Bom dia, Cicinho, bom dia, Silvio Xavier, bom dia, deputada Débora, bom dia, André, e bom dia, Valmir, deputada. Quero pedir à senhora, encarecidamente, que se Deus quiser, Raquel ganhando e a senhora junto, que veja essa questão da nossa BR, da duplicação para facilitar o acesso a outros municípios e também a questão das PE, que eu vejo o sofrimento hoje do povo de Altinho, do povo de Birajuba, até de São Bento do Una também, e outras PE que temos aqui em nossos agrestes esquecidos. Espero que a senhora vá bater nessa tecla, junto com a nossa já governadora, se Deus quiser, e irá realizar esse sonho da gente. Aqui quem fala é Jereba, tenha um bom dia. Bom dia, Silvio Xavier. Bom dia, Zé Almeida. Que está falando aqui é o Danda da Teira Três Irmãos. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque tá lá na internet aqui, que aqui em Pernambuco ia acabar a vaquejada. Eu queria saber que ela é mais inteira e mais desse negócio de vaquejada que nós. E o povo Cachoeira depende, hein, da vaquejada, eu queria saber. Pergunta era para mim, por favor. Tchau e até amanhã. Fique com Deus, tchau. Danda, calma teu coração, que não vai acabar a vaquejada, não. Pelo contrário, né? A vaquejada ela é muito importante, ela é uma demonstração cultural de um povo, né? Primeiro, cultural de um povo, né? As pegas de boi, eu fui votada na cidade de Verdejante. Verdejante é a capital, é a cidade da pega de boi, né? A vaquejada é muito forte aqui na nossa região, aqui Cachoeirinha, o nosso comércio daqui basicamente gira em torno das vaquejadas, das cavalgadas também. Então, pode acalmar seu coração que não vai acabar não, viu? Não vai acabar não. E o que é importante, Silvia? É importante que a gente sempre tenha representantes, tanto na Assembleia Legislativa quanto no Congresso Nacional, né, com pautas que sabe que vai chegar lá e vai dizer, olha, a importância da vaquejada, né? A importância, tiveram várias adequações, regulamentações, né, no regulamento, né, como protetor de cauda, algumas coisas também que foram feitas, isso aí já foram construídas também, mas é importante que a gente tenha representantes para quando a gente se levantar uma pauta dessa, né, por alguns grupos, para querer acabar, você chegar lá e dizer, não, ó, a vaquejada é regulamentada, né? É um esporte, né? Tem toda uma regulamentação, não tem o dano ao animal, né? Os maus tratos, e tem uma cadeia toda de geração de emprego. Então é muito importante. A mesma coisa, eu fui para um evento em São Paulo, e lá tinha um monte de gente vegano, né? Respeito quem é vegano, mas eu gosto de comer carne e leite, né? Leite, queijo, essas coisas. Gosto de comer comida, né? Mas respeito quem é vegano, né? Respeito. Que vegano é o quê? São pessoas que não comem nada de proteína animal, né? Mais vegetal, tudinho. Então, é uma opção sua. É uma opção sua de comer mais vegetais, não comer carne, não comer coisas, entendeu? Mas tem quem gosta de comer carne, como eu e um monte de gente que está nos ouvindo, que gosta de comer ovo, que gosta de comer. Então, a gente sabe que toda a questão da produção, por exemplo, a produção do gado, da carne de boi, a produção do ovo, a produção do frango, tem toda uma questão que é feita, né, de cuidados, de atenção, de genética. E a gente vê em algumas vezes, como eu vi lá no evento, o cara dizendo assim, ó, a vaca é a grande poluidora da camada de ozônio no coisa. Eu disse, mas me diga por quê? Disse, porque ela rota. Isso não é. Aí a gente tem o quê? Que mostrar, não, minha gente.
A gente tem toda uma cadeia produtiva. É possível, sim, você diminuir o efeito daquele arroto da vaca para o meio ambiente com alimentação, com nutrição, né, com planejamento, com manejo do gado. É possível, mas não você chegar e querer dizer assim, vamos proibir tudo. Não, não é assim. Então, você tem que fazer o quê? Então, tem que ter pessoas que cheguem lá e que digam, ó, é importante a vaquejada, né? São pessoas que vão defender e pode ter certeza, Dana, calma teu coração que a gente vai estar lá defendendo. E Jereba, com certeza, inclusive quando eu estava vindo agora, tinha um pessoal fazendo medições na BR. Não é? Pronto, eles estavam fazendo medições. Esse projeto aí já foi, se eu não me engano, está em fase de licitação. Eu acho que eles devem estar fazendo bem o projeto executivo e devem estar conferindo as medidas. É muito importante a gente ter a duplicação dessa BR-423, como também da 232, como a gente também ter, né, a Transnordestina e a gente ter também o acesso às cidades. Silvia, eu tive lá em Birajuba, quero inclusive mandar um grande abraço para o vice-prefeito Adálio e Valmir, André. O comércio de Birajuba acabou. O comércio acabou. Por quê? Porque não tem estrada. Então, até quem mora ali no Alto São Francisco não faz feira em Birajuba. Não vai para o comércio de Birajuba. Vai para Lajedo. Né? Vai para Lajedo. Ali, quem está ali no Coati, quem está ali no Alto São Francisco, vai para Lajedo. E o comércio, você percebe claramente que foi isso. Então, a gente precisa. Altinho também tive a oportunidade de ir lá para Altinho. Quero, inclusive, mandar um grande abraço, né, para seu Rochinha e para todos lá de Altinho também. E vi também a estrada muito perigosa, né? Muitas pessoas vítimas de assalto, a gente precisa ver. E uma outra coisa que a gente precisa também, a estrada que liga São Bento do Una à Cachoeirinha, que é a Rota do Queijo, é a Estrada do Queijo. Se a gente tiver aquela rota dali passando pela Vila do Espírito Santo, ela é muito importante. Ela é muito importante e interliga, você vê ali Cabanas, você vê tudo. É muito importante para o desenvolvimento aqui da nossa região. É uma das coisas que a gente vai lutar, né, para a gente ter água, lá também lá no Vila do Espírito Santo, e ter essa estrada que vai favorecer tanto São Bento quanto Cachoeirinha. Daqui para São Bento fica o quê? Fica um pulo, né? Aqui por dentro, porque dá o quê? 16, né? Pronto. Bem mais rápido e é uma das coisas que a gente precisa. Porque a estrada lá, por mais que você vá passando a máquina, passando a patrol, botando pissarro, botando coisa, mas não dá mais, minha gente, não dá mais porque você precisa de uma terraplanagem, precisa colocar asfalto. E a gente paga impostos muito caros, né? Muito caros. Nós pagamos impostos muito caros. E o que a gente vê é não ter segurança e não ter estrada. E a gente precisa mudar isso. Verdade. Olha, muitas mensagens aqui, são muitas mensagens, né, através do zap da rádio, e eu queria, assim, que a gente tomasse uma água, né, fosse para um intervalozinho, e na volta a gente vai ler as mensagens das pessoas que estão nos acompanhando através das redes sociais, algumas, porque não dá para ler todas, e eu quero agradecer a todas as mensagens que vocês estão enviando aqui para o zap da emissora, gente, e a participação também dos que estão no Facebook e nas redes sociais. A gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já. Aqui tem 2 áudios, vamos ouvir o áudio. Não, já passei os áudios. Dá, tem que dar só ler 3 mensagens aí. Não, mas... Lembra? Calma. Calma. Mas eu anotei aqui, vou colocar aqui a... Não levou, não. Dá tempo de ler isso tudo, sim. Não, mas vou esperar um pouquinho, isso assim, direto também, a gente tem que dar... Toda semana não. Mas aí não vai ter Agora tem outro. Relique 2 vezes ao dia. Ela vai eliminando esses problemas, essas dores, esses incômodos. Pomada Relique, um alívio imediato. Vereador, aqui eu sigo natural. Quer que eu passe agora ou depois? Diga logo. Sei. Passar aqui, a gente fica livre. 9h40. Todos os processos. Acabamento da sua obra. Temos todos os tipos de bitola de ferros e telas para laje, os melhores pisos e porcelanatos, todos os tipos de ferramentas elétricas, novas cores de tintas coral e suíça, para deixar a sua casa ainda mais bonita. E agora temos eletrodomésticos e toda a linha de utensílios domésticos da Tramontina. Pague tudo em 10 vezes nos cartões. Vendemos também pela Torres Financeira em até 18 vezes. A
Atacado Sobral. Mais qualidade, preço baixo e a entrega mais rápida da região. Você sabia? Durante o dia, a audiência do rádio é superior a todos os outros veículos de comunicação. Anuncie no rádio. Os resultados vão te surpreender. Visite a lojinha São Brás. Lá você encontra uma variedade de brinquedos, material escolar, utensílios para sua casa, relógio, rádio, bolsas para viagem, bijuterias, acessórios para cabelos. Temos vários tipos de controle para TV, além de você também recarregar seu celular das operadoras TIM, Claro e Vivo. Tiramos Xerox também e muito mais. Facilidade de pagamentos pelo cartão de crédito. A loja São Brás fica localizada na rua Cleto Campelo, número 17. Organização do amigo Brás e Rosiane. Bateu aquela fome? Venha para o Restaurante Mandacaru. Ambiente agradável com atendimento diferenciado. Venha conferir. Restaurante Mandacaru, com grande variedade em carnes. Servimos self-service com direito a suco. Restaurante Mandacaru, Rua Dr. Manuel Borba, vizinho ao Ciretran Cachoeirinha. Restaurante Mandacaru. Organização Solange. Agora, conversa com o terapeuta. Bom dia, Clinton Alves. Bom dia, Cicinho. Bom dia, Silvia. Bom dia para você, ouvinte da Couraço, nessa quarta-feira. Finalizando a minha participação essa semana, quero trazer uma dica para você que tem problema com refluxo, come alguma coisinha, fica rotando mal o tempo inteiro, aquele gosto azedo subindo na garganta. Você tem problema circulatório, está tendo dormência, formigamento, as pernas ficam avermelhadas, inchadas. A dica de hoje também é para você. Então, chega aqui perto do rádio, fique atento às informações que trago em nome da Siga Natural. Terapeuta naturalista Clinton Alves. O que pode provocar empachamento? Quais são os seus sintomas? Cicinho, o empachamento, também conhecido como indigestão, vai provocar aquela sensação de desconforto na parte superior do abdômen, principalmente logo depois que a pessoa consome alimentos. E cerca de 40% da população brasileira sofre diariamente com esse problema. E se você tem esses sintomas de empachamento, fica rotando mal, parece que a digestão não funciona, você pode estar com maus hábitos, consumindo uma grande quantidade de alimentos na mesma refeição, a má combinação alimentar, tomando líquido, comendo doce durante as refeições, e isso pode provocar esses sintomas. Mas também algumas doenças, como problemas no pâncreas, na vesícula, ou diabetes, problemas da tireoide, insuficiência renal, gastrite, úlcera, podem provocar esses sintomas. Então, adote sempre bons hábitos, evite alimentos gordurosos, comer em excesso, comer rápido, usar bebida alcoólica e, além desses cuidados, você vai colocar como prática usar o Arrelic todo dia. Terminou de comer? Toma o Arrelic e você vai perceber que a sua digestão vai acontecer numa boa. Logo nos primeiros dias, você percebe as mudanças. Chega de arroto, de estufamento, do excesso de gases, chega de queimação, de azia. Comer direito e usar o Arrelic vai ajudar a você encontrar o caminho do bem-estar, da qualidade de vida. Você não está podendo comer quase nada porque esse estômago está reclamando sempre. Experimente usar o Arrelic. Mas o Arrelic, ele traz muito mais benefícios além da digestão. Se você tem problema circulatório, está com taxas elevadas, está tendo formigamento, dormência, as pernas ficam inchadas, avermelhadas, você tem tido câimbras por causa da circulação, o uso diário do Arrelic vai ajudar a você também ter boa circulação. Agora, se o seu problema é dor de cabeça, é enxaqueca, experimente usar o Arrelic todos os dias. Muitos e muitos casos de pessoas que sofriam com dor de cabeça constante, com enxaqueca, não tem mais esse problema por causa do uso diário do Arrelic. E onde encontrar o Arrelic? Na farmácia da sua preferência. Vá hoje mesmo na farmácia, compre o Arrelic para benefício da sua saúde. Essa é mais uma dica do seu terapeuta naturalista Clinton Alves. Clinton Alves, muito obrigado pela sua participação de hoje. Até a próxima semana, se Deus quiser, aqui na Rádio Couraço FM. Cicinho, muito obrigado. Obrigado a você, amigo ouvinte da Couraço. Um bom final de semana a todos. Na próxima terça estarei aqui de volta, se Deus quiser. Até lá. 9h43, continua a entrevista.
Pronto, gente, estamos de volta aqui com esse momento muito bom, né? Falta também os meninos falarem, né? Os vereadores. Mas eu vou só ler rapidamente aqui algumas mensagens que mandaram através do Zap. Da Vila Juá, Renato Simão está acompanhando, viu? E está falando aqui que está boa audiência e elogiando a rádio e elogiando os convidados. Muito obrigada. Júnior Almeida também parabenizando a deputada, né, Débora Almeida, dizendo que sabe que você vai conquistar muitas coisas para a nossa cidade e para o Estado. E elogiando também muito você. Valdete, a irmã do nosso vereador Valmir, também está dizendo que ficou muito feliz pela sua vitória e sabe que você vai representar muito bem o povo do Agreste e de Pernambuco aqui. Aí tem uma mensagem, eu tentei resumir, viu, Valdete? E também Juliana está agradecendo e sabe que você é uma pessoa muito honesta e inteligente. Então a gente vê, né, que as pessoas assim já perceberam quem é a deputada, qual a linha dela, né? E assim, você está dando muitos esclarecimentos, está sendo muito bom. E o pessoal elogiando. Quero agradecer, gente, a todos vocês que mandaram as mensagens pelo Zap. E aqui no Facebook tem muitas mensagens mesmo. Eu quero agradecer. Tem gente de São Paulo que está acompanhando, né? De Cachoeirinha, várias pessoas. Eu quero agradecer, gente. Eu vou passar para ela, Rose Lima também, né? Que foi uma pessoa que lhe apoiou. Está dizendo que estamos juntos, ela está falando que está junto com você e Raquel. Meu esposo Antônio Xavier mandando um abraço, está dizendo que o seu sucesso, deputado, o céu é o seu limite, viu? Antônio Xavier está lá acompanhando, ele que admira, tem uma admiração muito grande por você, toda a sua família. Jonas, sabe quem é Jonas, né? Jonas Bezerra está acompanhando lá de seu Jonas, seu amigo, defensor, mandando um abraço para mim, para você. E está ali acompanhando também. Ana Paula, Rosilene, Doralice, também o pessoal mandando muitas mensagens para você e para a candidata Raquel Lira. Ana Carolina, muita gente aqui de Cachoeirinha. Eu vou passar para ela, gente, é impossível a gente ler as mensagens. Então, eu vou passar para ela e depois ela dá um retornozinho aí para vocês. Muito obrigada pelo carinho, vocês estarem nos acompanhando pelas redes sociais. Eu queria, assim, antes de passar para a deputada, né, a deputada eleita, se Deus quiser, em janeiro irá assumir e vai dar um show, vai representar muito bem a nossa região aqui. Eu queria dizer que muitas mães que têm filhos especiais e autistas, a gente tem um grupo grande aqui de mães, existe até um grupo no WhatsApp. Eu tenho certeza que entenderam a sua mensagem, gostaram muito de você ter colocado, ter comentado de uma forma muito, muito carinhosa o seu trabalho que você fez. Como prefeito, ela deu muito apoio, né? E a gente também quer agradecer ao prefeito Ivaldo, tem dado apoio a gente também aqui. E parabéns, sei que elas ficaram muito alegres, viu? Por ouvir essa mensagem. Lá em São Bento, Silvia, nós tínhamos o centro de atendimento à pessoa com deficiência, né? Judite Medeiros, o CAIPD. E em 2020, em dezembro de 2020, a gente atendia, Valmir, 580 crianças. Não, e lá com tudo, né? Com fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, psicopedagogo, terapeuta ocupacional. Tinham ações também que a gente fazia em grupo com as mães. Não é fácil, não, você ser uma mãe de uma criança, de uma criança autista, de uma criança deficiente. É uma luta muito grande. Então, a gente comprou também veículo, um ônibus também à disposição, e foi feito todo um trabalho. Era um trabalho integrado, Secretaria de Saúde, Assistência Social e Educação, né, à disposição. A gente tinha, inclusive, um neuropediatra à disposição para fazer os laudos, né, que é muito difícil o profissional para fazer laudar, né, laudar as crianças e ter os laudos. E aí, além disso, a gente tinha, dentro da sala de aula, o assistente educacional acompanhando essas crianças, né, fora o centro de atendimento à pessoa com deficiência, a criança cega, né, com um brailista dentro da sala de aula com ele, e o surdo com intérprete de Libras. Né? A gente tinha, inclusive, uma orquestra, Reginaldo, que era a Som do Silêncio, um grupo de percussão formado por surdos, né? E uma orquestra, outra formada por crianças deficientes, porque a gente sabe que a música também ela tem um papel muito importante de interação, de integrar, e foi um trabalho muito bonito que a gente fez em São Bento do Una na educação e que a gente está levando
principalmente agora para o estado de Pernambuco, e com certeza a gente vai estar de olho aqui na nossa região, aqui em Cachoeirinha, aqui para a gente poder colaborar com emendas, né, e com estrutura também. Diante do brilhante trabalho que você fez, né, como prefeita, desenvolveu esse trabalho que você acabou de citar e muitos outros. Fazer uma pergunta meio, gente, assim, mas se você fosse convidada pela provável candidata, né, que Raquel Lira, para ser secretária de Educação do Estado, você toparia? Porque você tem um exemplo de educação em São Bento. Então, a gente está assim, gente, a gente vem as expectativas, né, a gente começa a pensar, me diga aí o que você faria. Tem um monte de gente mandando pergunta assim para mim. Mas uma coisa que eu quero dizer, eu estou para servir ao povo pernambucano. Né? Eu recebi o voto de 51.282 pessoas para servir. Eu me coloco à disposição do Estado naquilo que eu posso contribuir. Né? Vou ficar... Se não existe esse convite, até porque todas as conversas que a gente teve, né, meninas, com Raquel, né, desde o início, é o quê? Fazer um bom governo para Pernambuco. Não existe nada de cargo, não existe coisa não. Pelo contrário, é unir Pernambuco e fazer o melhor governo para os pernambucanos e para as pernambucanas. Né? A partir de 1º de fevereiro, a gente vai estar lá na Assembleia fazendo o nosso trabalho, né, como deputada, contribuindo, né, de uma forma muito presente. Temos bandeiras que foram essenciais e que precisam ser vistas e olhadas, como a questão do produtor, né, do produtor de leite, do produtor de queijo, do produtor rural. A gente precisa de uma atenção do agricultor. Então, vai ser uma das bandeiras da gente, a educação, a geração de emprego e de renda, né, buscando fazer uma revisão da legislação tributária e fiscal do nosso Estado, para a gente possibilitar a melhor condições, né, de geração de emprego e ampliação desses comércios, é muito importante. E aí também uma representatividade feminina. Então, se esse convite acontecer, eu vou ficar feliz, né? Não vou dizer que eu não vou ficar feliz, vou ficar muito feliz e tudo é conversado. Mas eu estou pronta, né, para ser a deputada estadual, para ser a voz do Agreste lá na Assembleia Legislativa. Estamos construindo, né, agora tem um mês de... Vai terminar a campanha, agora outubro, aí em novembro a gente vai começar a pensar direitinho a construção do gabinete, do mandato, né, das pautas. Vamos ter um planejamento. Do mesmo jeito que você viu a nossa campanha com planejamento, o nosso mandato vai ter um planejamento. Porque 4 anos, olha, minha gente, passa ligeiro demais. Passa muito ligeiro, entendeu? Então, passa muito ligeiro. Então, tem muita coisa que Pernambuco precisa. Mas o nosso mandato, a gente tem essas bandeiras que são principais, que a gente vai estar olhando, que a gente vai estar atuando sempre com muita transparência. Eu acho que foi até Lerinho que disse, né? Que ele disse, ó, e nunca se corrompe. Pode ter certeza disso, Lerinho. A gente está na política por missão. Né? Por acreditar, por poder fazer a diferença na vida das pessoas. Você, com certeza, você vai ter uma deputada estadual com independência, atuante, né, que vai estar lá defendendo os interesses do povo com muita transparência. E quero voltar aqui na rádio, junto com o André, junto com o Valmir, junto com você, Silvia, para debater temas importantes. Eu já fui para a rádio essa semana, lá em segunda-feira, lá em Caruaru, e estava aquela questão do Estatuto do Torcedor, Reginaldo. A questão do pessoal dizendo como era que eu ia me posicionar, né, sobre aquele negócio que teve no domingo, aquele episódio triste, né, que a torcida do Sport invadiu o campo, arremessou produtos, objetos, tudinho. E aí a pessoa me perguntando, eu disse, olha, eu acredito que cada um que está ali, né, o ser humano, o indivíduo, o cidadão, ele precisa saber que ele tem direitos e deveres, né? E ser responsabilizado. Porque a partir do momento que você responsabiliza só o clube, né? Aquela outra pessoa, quando for no próximo jogo, ele está lá de novo. Ele vai fazer de novo. Primeiro, eu não queria nem ele como torcedor. Porque um danado desse prejudicou o time muito, né? Perdeu o mando de campo, perdeu, né, uma multa enorme. Então, é necessário se ter realmente um estatuto do torcedor enfrentando de frente esse problema. Porque o estádio é muito bom para você levar criança, você tá lá, com tantas mulheres a gente não já vê nos estádios, mas essa insegurança do que acontece leva as pessoas a não irem para o estádio, principalmente quando são clássicos ou então jogos decisivos, né? E a gente precisa mudar esse cenário,
né, de Pernambuco. Então, a gente vai ter esse debate e, quem sabe, a gente não vai ter um debate lá na frente, Reginaldo, para ver a opinião do povo, o que é que o povo acha, o que é que... E poder fazer isso, um mandato participativo das pessoas, sabendo o que é que está sendo discutido lá na Assembleia Legislativa. Não sabendo só no dia seguinte, quando é publicado na capa do jornal, o que foi decidido lá. Não, para que elas possam participar, entendeu? Dar sua opinião, saber, entender, saber. Quando você faz isso, eu fiz muito isso lá em São Bento. Então, eu fazia a prestação de contas na Câmara de Vereadores, eu ia para a rádio, eu mostrava as contas e as pessoas tinham, né, as condições para opinar positivamente, fazer suas críticas, né, e olhar, se fosse eu fazer isso ou não, aquilo, não sei o quê. A gente tem que dar essas opções para as pessoas participarem. E a gente precisa levar a representatividade feminina também, Silvia, na política. Por quê? O que é que a gente vê? Hoje a gente está vendo 2 mulheres concorrendo ao governo do Estado. A gente vai ter a primeira governadora do Estado de Pernambuco, depois de tantos anos. Né? Vai ser realmente o Palácio das Princesas. Né? Gostei, o Palácio das Princesas. Palácio das Princesas. Realmente, das princesas. Né? E aí, o que é que você vê? No Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, nós temos 3 deputadas que foram eleitas para o próximo. Hoje a gente só tem uma. Né? Na próxima a gente vai ter 3. De 25, 3. Aí você teve a primeira senadora que foi eleita. A primeira senadora. Mas aí a gente teve retrocesso na Assembleia Legislativa. Porque hoje são 49 vagas e são 10 mulheres. Na próxima legislatura são 49 vagas e 6 mulheres apenas. Ou seja, diminuiu. A gente só são 6, são 43 homens e 6 mulheres. Dá para a gente ocupar só a primeira fileira, né, de um lado. Ou seja, é muito baixo. E o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa que os partidos, Valmir, André e Silvia, os partidos, as direções partidárias, já a partir de agora, vá atrás dessas mulheres, possibilite que essas mulheres tenham os espaços, as oportunidades para mostrar sua capacidade, sua competência, para que elas se preparem, dar as condições para que elas possam fazer a campanha, né, e mostrar por que foi que Pernambuco só elegeu 6 deputadas estaduais. A gente tem 54% do eleitorado é feminino. Mas por quê? Porque não tinham tantas opções de candidaturas femininas para deputado estadual competitivas. Verdade. Muitas vezes os partidos procuram as mulheres apenas para completar aqueles 30%, ou então para a questão do fundo partidário. Não pode ser assim. No nosso partido, de Raquel Lira, ele foi bem interessante. A chapa de deputado estadual tinha um monte de mulher. Né? Eram mulheres, tinham mulheres com história, com firmeza. E assim a gente tem muitas mulheres boas que precisam estar na política. Porque quando a gente tiver mais mulheres na política, a gente vai ter uma democracia mais forte. Porque a gente vai estar realmente com uma representatividade necessária e que é muito importante. Porque uma decisão que sai na Câmara aqui são quantas mulheres? 2. De 15? Durante muito tempo só ficou De 11. De 11, pronto. São 11. 11, olha, são 11. Os meninos aqui são 11. Então, são 9 homens e 2 mulheres. O esforço que Silvia... E quem é a outra vereadora? Cecília, pronto. Que Silvia e Cecília têm que fazer para estar reafirmando. Eu sei que os meninos têm um posicionamento, né, também. Mas tem coisa que é feminino, que é mulher, que tem que botar. Então, existe uma necessidade de uma maior representatividade. A gente precisa ter uma maior participação. E a participação não é só ocupando os 30%. Não, durante o próprio período da pré-campanha, a gente possibilitando que essas mulheres elas possam estar mostrando sua capacidade, sua competência, tendo a oportunidade para se mostrar. E também a gente precisa enfrentar de frente a violência de gênero, Silvia. Por quê? Eu fui vítima lá na cidade de São Bento do Una. Porque o que acontece? Muito da violência que nós sofremos, ela entra dentro do crime comum. Como, por exemplo, da calúnia, da difamação, da injúria. E aí entra, muitas vezes, a violência política, você sofre de alguém que tem mandato, de uma forma injusta, né? Ou seja, covarde. O cara se esconde dentro de uma imunidade parlamentar para estar agredindo a outra, de uma forma totalmente desrespeitosa. E aí, quando você ingressa com os processos, aí não, ele é imune. Não é imune. Ele é imune, inclusive o nosso entendimento é o quê? Você tem a imunidade para o bom exercício do seu mandato.
Mas não você tem imunidade para você estar utilizando uma tribuna para agredir, faltar com respeito com as pessoas. Né? Então, é muito necessário a gente ter também uma legislação específica de violência de gênero. Porque tem muita mulher, Valmir, que não entra por quê? Eu vou entrar para quê? Para ser esculhambada, para não ter desrespeitada, para não ter... A própria família disse, não vá não. Né? E vai desestimulando. Por quê? Porque a família é quem mais sofre. O seu pai, a sua mãe, a sua mãe, os seus filhos, a sua esposa, né? A sua casa mesmo. Você vê, quem é que mais sofre? É a família. É a família quem sofre, e isso vai afastando pessoas boas da política. É necessário, a gente não pode fazer causar esse mal à política afastando pessoas boas. E nesse contexto, Débora, é importante ressaltar que a violência moral, muitas das vezes, é muito pior do que a violência física. Porque, querendo ou não, esse contexto, por exemplo, da agressão que você sofre, né? No caso, é um ato de covardia, como você bem pontuou. Você se arvora na condição da imunidade parlamentar para você estar esculhambando as pessoas, levando para o campo pessoal as coisas, isso não existe. E para a mulher, né, e é um contexto que a gente sabe que acontece em Câmara de Vereador, em Assembleias Legislativas, infelizmente, às vezes na Câmara Federal, em Brasília, existe aquela questão da pressão psicológica e moral que o homem exerce sobre a mulher. Isso é muito ruim. E é um ato de covardia também, sejamos sinceros. É importante que haja essa mudança, realmente, haja essa mudança de diretriz, né? Porque se vocês são maioria no país, tem que ser respeitadas. Exatamente. E queiramos ou não, o alicerce de todo lá é a mulher. E mulher leva vida para a política, viu? Sim. Leva vida para a política. Sim. Muito bem, vamos ouvir um pouquinho agora o vereador André e Valmir para falar um pouquinho sobre a alegria, né, de estar com a deputada dele aqui, deles, né, do grupo. E mandar um abraço para seu pai, que está em casa também, sua família, a família de Reginaldo e Valmir. Então, vou deixar eles à vontade para que eles falem da satisfação dele, né, de estar aqui diante de um resultado muito bom, de uma luta, de uma conquista, de uma escolha, né, de uma escolha certa. Coisa boa, né? Antes de mais nada, um bom dia ao amigo e amiga cachoeirense que nos escuta, que nos assiste via redes sociais. Silvia, Débora, Valmir, Reginaldo, meu amigo Miguel. Miguel que está aqui, desculpa. A coordenação, né, e a militância que tanto ajudou a gente nessa campanha, na campanha de Augusto, de Débora, de Raquel. Né, foi uma militância aguerrida, uma coordenação que fez acontecer. Para a gente foi uma satisfação enorme, até porque, como meu amigo Valmir sabe, na final a gente conversou isso até com Débora, né, o pessoal tentou fazer uma coisa nada republicana aqui em relação à sua campanha, Débora, mas graças a Deus muita gente não caiu naquela coisa feia que estava tentando fazer aqui, né? Da quinta para o domingo, e graças a Deus você foi muito bem voltado em Cachoeirinha. Uma coisa que eu tenho dito às pessoas em Cachoeirinha é justamente esse aspecto de que quando você fala com as pessoas, você olha nos olhos, você presta atenção no problema da pessoa, você se interessa em resolver. Eu eu tenho certeza que você vai deixar uma marca muito boa em Cachoeirinha. Em relação a essa questão de representatividade, Débora, veja que coisa interessante. Em 98, nós tivemos a primeira deputada eleita em Cachoeirinha, foi Tereza Doeire, que hoje é conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Foi em 98 ela foi eleita. Veja quanto tempo passou para a gente voltar a ter outra representante de Cachoeirinha na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Olha o tempo que passou. E uma coisa interessante que você falou, e é muito, muito justo isso, que é o seguinte: Cachoeirinha é filha de São Bento. E a gente elegeu uma filha de São Bento, que agora você não é filha apenas de São Bento, você é filha do Estado de Pernambuco, que vai representar todos os municípios. Né? Que não foi apenas um município onde você foi votada. Até onde você não foi votada, você também vai ter esse compromisso. Eu não tenho dúvida nenhuma, Débora, de que o trabalho que você vai realizar na Assembleia vai ser diferenciado, porque você tem uma coisa diferente, que é o seguinte: a sua experiência no Executivo agora vai ser muito bem-vinda, porque a gente pensa que não, mas muita gente pensa assim: não, você tem que ter experiência no Legislativo para ir para o Executivo. Mas eu acho que a receita verdadeira também no caminho oposto. Quando você já tem a experiência do Executivo, quando você vai para o Legislativo é diferente. Um exemplo, você bem falou aqui, eu quero ter também um caminho aberto em Brasília, com os secretários, no caso com os ministros, com os deputados. Por quê? Porque por você ter sido prefeito, você sabe muito do caminho que pode ser trilhado lá para angariar recursos para Pernambuco, para a nossa cidade. Isso é muito importante, demais até. E uma coisa interessante, Silvia, é que, apesar de serem poucas mulheres, né, são 6 que vão tomar posse a partir de fevereiro do ano que vem, porém,
a gente vê mulheres como você, Débora, que tem personalidade, né, que tem realmente essa questão de ter a política como missão, né, são vocês que eu tenho certeza que você equivale a muitos deputados, no contexto de que você vai querer fazer diferente. E uma coisa interessante é como, eu já cansei de falar isso aqui em entrevistas, até na Câmara também, até em comício, que meu pai sempre fala, tipo, ó, não viva de política. Entre nela, mas não viva dela. Por quê? Você tem que ter independência. E quando você tem a independência financeira, você tem a condição, você tem a possibilidade de tomar as medidas necessárias. Nem sempre você vai tomar uma decisão que agrada a maioria, mas ela naquele momento ela é necessária. Às vezes você tem que bater de frente com quem você é aliado, mas você tem independência para poder fazer aquilo. Porque uma coisa interessante, Débora, é que a gente, até para a gente ser da base, tem que ter independência. Uma coisa interessante é que a linha de Raquel parece muito com a sua. Essa linha realmente da participação, de conversar, de ter um projeto, de ter, sabe, um começo, meio e fim. Eu peço a uma amiga que não assistiu ao debate ontem, entre lá no YouTube, né, você vai ver lá, debate FIEP. Vai ter outro amanhã, né? Amanhã vai ter outro na Rádio Jornal a partir das 10 horas da manhã. Amanhã. Então, amiga cachoeirense e pernambucano que vai nos ouvir, né, porque nas redes sociais isso aqui se espalha, assiste o debate que houve ontem na FIEP, assiste o debate que vai ver amanhã na TV Jornal, que vocês vão ver realmente a diferença. Porque uma coisa interessante, Débora, e é importante que a gente cite a campanha de Raquel aqui, nesse espaço que a gente está tendo aqui, é que Pernambuco precisa voltar a ter uma liderança. E liderança, Silvia, não é eu bater no peito e dizer assim, eu sou liderança. Não. Liderança se forja. Liderança, você, na sua caminhada, você vai se indicando se você é ou não liderança. Por exemplo, você é uma liderança, destacadamente. Por quê? Você foi forjada na condição da sua criação, de quando você entrou em política, de quando você virou prefeita e agora vai ser deputada. Não foi uma questão que você bateu no peito, eu sou liderança. Não. A caminhada levou você até essa condição. Gente, vamos ser sinceros, vamos olhar a história das duas candidatas, a de Raquel e de Marília. Eu acho que fica muito claro para a gente ver, onde a gente observa, onde você enxerga de fato uma liderança. Que foi uma coisa que a Raquel falou ontem e eu acho que ela tem muita razão. Tipo, eu não quero ser governadora porque acordei e quero ser governadora. Não. Tipo, ela quer ser governadora porque tem uma história, tem uma trajetória. E uma coisa importante, amiga, como eu falei no nosso comício aqui, no último dia 9 de setembro, que estava você, estava a Raquel, Guilherme, que ele estava aqui, Pernambuco, amiga, não vai ser governado por Lula ou por Bolsonaro. A campanha de Lula e Bolsonaro é para presidente. Quem vai governar Pernambuco é Raquel Lira ou Marília Reis. Esse é o contexto. Você faz uma campanha onde você simplesmente desconsidera as responsabilidades com o Estado, onde você simplesmente faz um plano de governo com 12 laudas, pelo amor de Deus. Então, você precisa levar isso em consideração, porque assim, no debate ontem foi que Marília falou, Valmir, não, isso aqui é apenas uma intenção, a gente vai formatar o nosso projeto de governo durante o governo, pelo amor de Deus. Olha, eu fui candidato a prefeito aqui em 2012, há 10 anos atrás, e eu sabia da minha responsabilidade, e antes de me indicar minha candidatura, a gente formou o plano de governo, Valmir. Como você também fez, Débora, quando você foi candidata. Não existe isso, Valmir. Tipo, então, veja, a partir do ano que vem, quando eu for governadora, aí sim a gente vai ver o que a gente vai fazer. Não pode, pelo amor de Deus. E assim, uma coisa que é importante, amiga, é o seguinte, observem isso. Raquel não é apenas uma mulher que quer ser governadora. Ela é a mulher que vai ser governadora de Pernambuco. Quando eu falei apenas uma mulher, não é questão de reduzir o tamanho da mulher, muito pelo contrário. Como eu citei aqui, eu tenho a melhor dúvida disso, que o alicerce de qualquer família é a mulher. O alicerce na minha casa foi a minha mãe, o alicerce na minha casa hoje é a minha esposa, Camila. Disso eu não tenho dúvida, mas é assim, a gente precisa de que a gente não caia nesse conto da sereia. Porque assim, entendamos, amigos e amigas, liderança você tem. Eduardo Campos, quando foi governador, com todo o apoio que o Lula deu aqui, se ele não tivesse liderança, para onde é que a gente ia caminhar? Paulo Câmara foi governador durante o governo Dilma. Para onde é que a gente foi? Liderança, Valmir, sabe o que é? É uma coisa interessante, Débora, que Bahia e Ceará tinham governadores do PT. Ainda tem, né?
Camilo Santana, que agora é senador no Ceará, e Rui Costa, na Bahia, que é do PT. Os dois são do PT. Esses dois estados receberam mais recursos do que Pernambuco. Sabe o que é isso, Silvia? Liderança, que a gente não tem. E vai voltar, se Deus quiser, projeto, que ano que vem a gente vai ter liderança muito forte, muito firme, na Assembleia Legislativa de Pernambuco com Débora Almeida e no governo do estado com Raquel Lira. Amiga cachoeirense, é isso que eu peço a você, pare e pense. Só isso. Você é livre para escolher e votar em quem quiser. Porém, a gente não quer um Paulo Câmara número 2 aqui em Pernambuco. Raquel é o caminho seguro para a gente ter uma liderança para poder a gente voltar a andar no trilho. E nesse ponto, Débora, eu fico muito feliz mesmo por ter participado dessa trajetória com você, eu, Valmir e todo o nosso grupo, porque ficou muito claro aqui para o amiga cachoeirense que você veio aqui para ficar. Literalmente. Literalmente, porque quando as pessoas olham nos seus olhos, como eu estou olhando agora, e as pessoas sentiram isso durante a campanha, a gente sente o seguinte, que esse aspecto poucas pessoas têm. Quer trazer isso para a política, sabe o que é? Daqui e daqui. Vem do seu coração para vir para cá, para depois eu falar. Você é uma das poucas pessoas que tem essa condição. E quando a gente tem pessoas como você na política, é muito gratificante. E graças a Deus, a gente fez essa parceria aqui em Cachoeirinha, eu, Valmir, o nosso grupo com você. E o povo de Cachoeirinha reconheceu, votou em você numa votação muito boa, certo? E espere, Cachoeirinha, que vocês vão ver a partir do ano que vem quanta coisa boa a gente vai fazer para Cachoeirinha com a nossa amiga Débora Almeida, com Augusto Coutinho e com Raquel Lira. Muito bem. Vamos ouvir agora o nosso vereador Valmir, que está aqui conosco também, né, registrando aqui a equipe da deputada eleita, né, que está aqui com ela, Miguel, e também nosso amigo Reginaldo. E fica à vontade, Valmir. Fale da sua alegria também, né? Você que lutou também tanto, né? É verdade, Silvia. Bom dia. Oi? Aqui em cima. Aqui. Pra cima. Bom dia a todos. Aqui, nossa deputada eleita Débora Almeida, nosso companheiro e amigo André Raimundo, Reginaldo Silva, nossa colega Silva Xavier, nosso amigo Miguel, Cicinho. Um bom dia a todos da militância que deu o sangue, Débora, correu atrás, trabalhou, dedicou e chegou ao êxito que a gente obteve aqui na última eleição. Um grande abraço a toda a coordenação. Quero dar um abraço especial aos amigos da Rua Segredo Campo, os donos de celaria que lá estão ouvindo esse programa. Um abraço ao nosso amigo Nino, Osvaldo, Quatro Orelha, enfim. Um abraço a todos, em especial ao povo da zona rural, que confiaram no trabalho da nossa amiga Débora, confiaram no trabalho do amigo André, do amigo Valmir, e tivemos esse resultado. E quando Débora fala da insatisfação, da triste notícia que a gente tem, que o povo fica triste, André, de participar da política, como a senhora mesmo mencionou, a questão da mulher. Na nossa Câmara de Vereadores só tem 2 vereadoras, que é Silva Xavier e Cecília Moraes. Temos uma amiga Rose que se identifica muito, André, com a política, que eu acredito que ela, cada dia que se passa, está tendo mais alegria de ver esse grupo mostrando as coisas verdadeiras. E, enfim, o que falta mesmo é política honesta, Débora. O que falta é pessoas falarem a verdade. Sempre eu digo e reafirmo que o povo está desacreditado da política, porque tem políticos mentirosos que vêm enganar a mente do povo, vai na sua casa, vão prometer o céu, está bem pertinho de você, vão dizer que o mal está na esquina da sua casa, e as pessoas estão desacreditadas, chega aquele político novo, não vou dar uma oportunidade a esse candidato, e quando esse candidato ganha, mal vai na casa das pessoas agradecer, e fica aí, cada tempo que se passa, as pessoas desmotivadas, e o que falta na política é trazer pessoas boas, honestas, e a gente, por estar fazendo parte, eu sinto a dificuldade e às vezes eu tenho até vontade de desistir, porque não é fácil estar como político, não é fácil ser um político. E você mencionou muito bem, André, a gente não pode viver da política, a gente tem que viver
para a política. Como você mesmo mencionou no dia 9 de setembro, no comício que a gente fez aqui, eu tinha mencionado que Raquel, uma procuradora estadual, foi delegada federal, Débora, procuradora federal, Raquel foi procuradora estadual. E a gente via que essas mulheres estavam ali por missão e não por necessidade, porque, como mesmo Débora mencionou, Silvia, elas viviam muito bem se não tivesse na política. Hoje elas vivem bem porque ela quer doar para a política. Então elas acreditam num Pernambuco melhor, elas acreditam num Brasil melhor. Então nós aqui acreditamos numa Cachoeirinha melhor. E quando Débora humildemente fala que teve 1.733 votos aqui, que é uma verdade, que ela não é a deputada dos 1.733 votos, ela é a deputada de Cachoeirinha, então vai atingir os 27 mil habitantes que moram aqui, 28 mil. Então, ela é consciente que nós aqui apresentamos aqui a nossa deputada, não foi à toa, a gente conversou bastante, nossa amiga Edilson Pacheco nos ajudou muito com essa ponte. Eu, particularmente, fico muito feliz por ter uma pessoa humilde, por ter uma pessoa simples, por ter uma pessoa honesta, né? Que outras vezes eu disse até a ela, Débora, a senhora vai ser minha madrinha, viu? Na política, então eu quero muito ouvir seus conselhos, porque eu, como digo sempre, André, eu estou engatilhando na política, né? A gente está engatilhando, a gente não tem a experiência como muitas pessoas que vivem da política, que têm história na política. Eu não tenho história, eu não tenho familiares vinculados na política. O povo me deu essa missão e aqui eu estou querendo retribuir a todos aqueles que confiaram no Valmir Silva, a todos aqueles que acreditaram no nosso projeto. Então, eu não quero decepcionar o povo. Por isso que eu tinha mencionado assim uma vez com a senhora, que a senhora iria ser minha madrinha, porque eu iria tomar muito conselho seu para a gente dar continuidade no nosso mandato. E eu fico muito feliz quando a gente aqui tem o nosso deputado federal Augusto Coutinho, né, que foi voltado aqui, que foi reeleito, uma pessoa compromissada. Estive ontem, André, em Recife, falei com o assessor João Monteiro, de pronto nos recebeu, deu abraço que o trabalho vai continuar. Então a gente temos nosso deputado federal, como Débora mesmo mencionou, as emendas em relação ao deputado estadual é bem superior, né? O deputado estadual tem uma emenda muito inferior ao deputado federal. Então, com essa união, deputado estadual, deputado federal, se assim Deus permitir, com a nossa vitória da nossa governadora Raquel Lira, uma das governadoras, né, quando a gente foi apoiar aqui, eu sempre dizia a Débora, eu acredito que Raquel vai para o segundo turno. Ela chega no segundo turno, nós ganhamos a eleição. Então, assim, para mim é satisfatório que Deus o tenha, o seu esposo, Fernando Luciano, a gente teve lá, André, junto com o Bruno França na quarta-feira, e em seguida, no próximo domingo, ele veio a óbito, no dia da eleição, no dia 2 de outubro. Fiquei muito triste, né? Mas são coisas da vida que a gente não tem uma bola de cristal para adivinhar o que iria acontecer, né? Mas que a Raquel, eu confio e tenho a certeza, a convicção que ela vai ser, Débora, nossa governadora, uma pessoa determinada, uma pessoa que tem foco. Quando a gente assiste o debate dela com Marília, a gente vê que ela tem a resposta na ponta da língua. Ela está preparada para o melhor, ela está preparada para governar o estado de Pernambuco. Então, cachoeirense, eu fico aqui orgulhoso de ter esse êxito aqui nessa eleição que teve aqui, de ter dado os 1.733 votos a Débora Almeida, de ter dado os 804 votos, Débora, a Guilherme Coelho, de ter dado os 649 votos a Augusto Coutinho e de ter tornado Raquel Lira majoritária aqui, Débora. Ela teve 4.084 votos, então foi a governadora majoritária em Cachoeirinha. Então, para mim, é uma satisfação imensa. Eu acredito que a gente, com essa parceria, Débora, a gente vai trazer muito recurso, vai trazer muita melhoria para o nosso povo. Como você mesmo mencionou, Cachoeirinha pertencia a São Bento do Una. Então, eu tinha dito uma vez lá no Palanque que Cachoeirinha era filha de São Bento. E nós estamos aqui com uma mãe, que vai ser Débora Almeida, para o nosso cachoeirense. E quero dizer aqui que vocês podem contar com Valmir Silva, podem contar com André Raimundo, podem contar com Débora Almeida, com Augusto Coutinho. Nós estamos aqui, os porta-voz de vocês. Nós vamos estar mais próximos deles para nós cobrar. A gente quer um trabalho voltado para o povo. Então, eu disse e repito, minha gente, lembre-se de uma coisa,
Quem manda na política são vocês, eleitores. Vocês colocam e vocês tiram seus representantes. Como Débora falou aqui, 4 anos passa rápido. E é rápido mesmo, Silvia. Se não for atendida as perspectivas que a gente tem aqui, 4 anos a gente escolhe outro e vamos mudar. A gente quer trabalho, a gente quer coisa focada. Silvia aqui mencionou, Silvia, que se Débora viesse receber um convite, né, para ser secretária da Educação, né, vamos primeiro esperar Raquel Lira ganhar. E Débora mencionou bem, Silvia, eu tive 51.282 votos. Eu estou preparada para ser deputada estadual. Agradeço a missão, então ela foi voltada para ser deputada estadual. Eu acredito que se houver essa conjuntura, se houver essas possibilidades, ela vai pensar com carinho e vai ver o que é melhor para o estado de Pernambuco. Então, a gente tem mais uma deputada hoje, posso dizer, não assumiu, mas a partir de 1º de janeiro vai estar lá. Temos uma deputada que eu acompanhei a trajetória dela em São Bento, acompanhei o trabalho, é uma pessoa compromissada, é uma pessoa da verdade, né? É tão provável que São Bento do Una deu esse presente, 10.444 votos. Então, deu quase 3-1 no atual prefeito. Então é isso, o povo viram que tem uma pessoa que olha com outros olhos para o nosso estado. Então, em primeira mão, agradeço a todos os cachoeirenses, a todos os amigos, a todos em quem confia no Valmir Silva, a todos que confiam no André Raimundo. E vamos para frente, gente. Vamos ver aí uma cachoeirinha melhor, vamos ver uma cachoeirinha determinada, vamos ver um André, vamos ver um Valmir trabalhando, uma Silva Xavier, uma Cecília, um Léo, um Jefferson, Lula Preto, um Cícero, um Geraldo, enfim, a todos os vereadores. Eu costumo dizer sempre, Débora, nós estamos aqui em 11 vereadores qualificados. Mas por que qualificado? Porque o povo escolheu. Se o povo escolheu, nós temos 11 vereadores para trabalhar pelo povo. Qual da sua forma, do seu jeito, da sua maneira. São 11 vereadores trabalhadores, 11 vereadores honestos, com compromisso do que é melhor para a Cachoeirinha. Inclusive, ontem, estive na reunião, Cecília, que é do PP, também como eu e André somos do PP, disse que Eduardo da Fonte tinha aderido à campanha de Raquel, que ia fazer parte do palanque, e eu naquele primeiro momento agradeci em nome de Raquel, de Priscila Krause, que nós temos 3 palanques políticos aqui hoje na Câmara, que é o de Cecília Moraes, André e Valmir Silva, e o palanque do prefeito, são 8 vereadores. E eu disse naquele momento que coisa bonita, coisa maravilhosa, a Cachoeirinha está de parabéns, porque hoje nós temos 3 oposições aqui, mas unidos por um único objetivo, que é o melhor para a Cachoeirinha, que é o melhor para o Pernambuco. Então eu fiquei satisfeito, em nome de Raquel, em nome de Priscila, agradecer a vinda de todos e que a gente ia ter um resultado muito positivo e que ia ser bom para a Cachoeirinha. Muito obrigado. Muito bom. Eu não sei se o Reginaldo quer dar uma palavrinha aí. Rápido, a gente já está encerrando o programa, estamos no último bloco. Primeiro, Silvia, agradecer a oportunidade, né, de estar aqui representando a nossa militância também, um monte de guerreiros. Dar aqui o meu bom dia e meus parabéns à deputada, também ao doutor André Raimundo, ao nosso amigo e vereador Valmir Silva e a você, também nosso amigo Miguel, por estarmos todos aqui. Fazer perguntas essa hora da competição é muito pouco. A gente tem mais que agradecer. Débora, uma coisa que marcou na sua caminhada foi a política olho no olho. Você ficou conhecida aqui, literalmente, viu, como a deputada da feira. E veja bem o que eu vou lhe dizer aqui, que eu ouço das pessoas. A mídia da internet é muito bom, o palanque é necessário, o carro de som faz parte, tudo faz parte de um contexto. Mas o olho no olho, Valmir, ouvir o que a pessoa tem a dizer é muito interessante. Você conseguia, com seu jeito carismático, até a própria militância
quando ela vinha com você na feira, sentava e dizia: mas Débora gosta de feira. Ah, pois ela ainda está no banco de seu Zé. E ela não vem mais, não. Era desse mesmo jeito. E eu, olhando aqui para você, aquele seu jeito carismático das feiras, das coisas, eu disse, primeiro, tem que ter coração, como André falou. Ter cabeça para administrar. E outra coisa, Débora, nunca deixar de ouvir as pessoas. É muito bom falar, é muito bom opinar, é muito bom quando você tem um contexto de tudo. Agora, ouvir as pessoas, Valmir, o pegar na mão, o olhar no olho, o sentar para conversar, o tomar o cafezinho com o queijeiro, jantar, tomar o café, o cuscuz no curral do gado, olhar o homem que vende a banana. Tudo isso. E tem mais uma coisa. Olha, naquelas feiras que você andou por aqui, você não conquistou só os votos do povo de Cachoeirinha. Todos os feirantes viraram seus fãs. E tenho certeza, Débora, que na próxima a sua votação será bem maior. Porque você sabe que nos anos 90 já teve um deputado chamado Paulo Afonso, lá em São Bento do Una, né? E hoje você representa a Assembleia Legislativa de Pernambuco, e eu tenho certeza que será muito bem representada. Eu quero que você leve esse compromisso para você dar um abraço de solidariedade na futura governadora Raquel, mandado pelo povo de Cachoeirinha, que ela tinha muita vontade de voltar aqui ainda na campanha, mas infelizmente os acontecimentos não tem mais condições de vir, mas você leva um abraço aqui de todos os cachoeirenses para a futura governadora Raquel. Muito obrigado por ter acreditado nessas pessoas, nessa dupla. Aqui é uma dupla de vaqueiro. É um batisteiro, outro puxo. Porque você nunca tinha visto dois vereadores se unirem, que eles sabem que eles juntos são mais fortes. Também você teve a sorte também de conseguir fechar com o amigo Marquinhos, a Lia Baraúna também de Itacaimbó, que eu dizia a você nas nossas conversas, você estava muito bem assessorado com elas, então, só parabenizar. E as perguntas que eu ia fazer, você já respondeu aí, não tem interesse em fazer mais, por quê? Porque nós sabemos do seu compromisso. E boa sorte, nós estamos aqui sempre à disposição. Obrigado. Eu agradeço muito, Reginaldo, agradeço muito a você, a toda a militância. E era no Sol Quente, não era? Não só que, e no dia que a gente foi para a feira do gado, vamos doidinho, porque era tanto boi lá brabo e ficava correndo, eles vai bater. Era verdade, tem que ter um cuidado especial, né? A gente estava lá com Débora, estava os assessores dela, estava toda a equipe, e às vezes as pessoas não tinham muito costume de entrar no curral do gado, e às vezes, por não ter experiência, André, fica um pouco desatento e termina levando um machucão do bezerro. Inclusive você me salvou, né? Foi. Eu estava desatento no telefone e vi um boi brabo, me vem pra cá danado. Tu não visse o boi não correndo, não? Eu disse, oxe, então quando eu chegava ali, ia conversar com aquela pessoa, podia acontecer o que acontecesse no entorno, eu estava prestando atenção ali naquela conversa, naquela pessoa ali que eu estava conversando. E o que Reginaldo mencionou, Débora, é uma verdade. E eu dizia ao nosso amigo André, que o André dizia, me chama Débora para ir embora, seu André, deixa ela ali bem à vontade, ela gosta de conversar, deixa ela conversar, porque é essa conversa que o eleitor quer. Porque nas campanhas a gente chega e entrega um santinho, olha, se não tiver compromisso, vota no meu deputado e vai-se embora, dá a tapinha nas costas e vai-se embora. Aí Débora fez diferente, ela foi ouvir o anseio, ela foi ouvir o que o povo de fato queria ouvir, ela queria estar ali colaborando, conversando e mostrando que ela veio para fazer a diferença. Então foi muito bem, Reginaldo, a sua colocação, ela foi muito guerreira, ela foi determinada. A gente conversou ali, André, na Feira da Fruta, quando a gente veio chegar ali em Seu Armando, deve dar a média ali de uns 300 metros a 400 metros de distância, nós gastamos quase 4 horas. Foi. Então, e a gente fez todas as feiras, né? A gente fez a Feira do Gado, fez a Feira do Queijo, a Feira do Couro do Aço e a Feira da Feira Livre. Foi verdade. Fizemos todas as feiras de Cachoeirinha, viu?
A Feira do Couro e do Aço também foi muito importante. A gente conversou muito com artesãos, com o pessoal das lojas. Realidade, né, né? pessoal? Ele foi muito importante. Eu não sabia como fazer a cela. Quando eu olhei em nevar a cela, e outra coisa que eu fiquei impressionada também foi a questão é muito importante que em Pernambuco a gente tem os curtumes. A gente sabe que muitos dos curtumes fecharam por conta da não adequação à lei ambiental. Mas a gente tem que buscar o crédito, a estrutura, para que os curtumes possam se estruturar aqui e a gente possa ter o couro aqui, porque hoje a gente tira o couro daqui, leva para o sul do país, aí lá faz o trabalho do curtume e depois vem para cá. Aquele couro vem muito mais caro. Sim. E vai encarecer aquela peça que você vai estar produzindo. Né? Então, a gente é necessário ver essas necessidades também. E foi muito importante naquele dia, né? A gente conversando com eles. E pode ter certeza que essa feira a gente vai... Já estou conversando com algumas pessoas do Sebrae. O Sebrae é muito importante e nos ajudou muito quando a gente foi fazer essa feira lá em São Bento. Eles vão poder nos ajudar. E a gente pede também a ajuda de cada um dos artesãos para entrar em contato também com os fornecedores. Todo fornecedor vai querer vir para cá também, né? Para expor, para mostrar... os artesãos também mostrar o trabalho deles e a gente fazer uma feira. Vamos começar, se Deus quiser, já no próximo ano, porque a gente começa, ninguém vai imaginar que no primeiro ano a gente vai fazer uma grande feira, já a maior Começa feira. pequeno. Não, a gente vai começando pequenininho, as pessoas vão acreditando, vai firmando a data e aí você já vai se consolidando. Mas aí a gente foi muito importante. Uma das fotos mais bonitas que eu tirei na campanha foi aqui na Feira do Gado. Com a juntinha de bezerro, né, Lori? Levei um cheiro. Do nosso amigo Julinho. De Julinho, né? O Julinho do proprietário. Levei um cheiro do Nelore, foi? Não foi? E ele me cheirava e me lambia, eu levei um cheiro no cangote. Mas eu agradeço muito. Muito obrigada, Silvia, pela oportunidade. Muito obrigada, Valmir, muito obrigada, André. Estou muito feliz por estar aqui em Cachoeirinha, por ter sido apoiada por 2 homens, né, que têm realmente a política como missão, para trabalhar pelo povo de Cachoeirinha, pelo nosso grupo, né, Reginalda? O grupo animado, assim, foi muito massa aquela carreata que a gente fez no último dia, foi muito, muito bom. Bichinho de Miguel terminou saindo machucado. Mas eu quero agradecer a cada um da militância. A militância é muito animada, muito aguerrida. Né? Vocês foram também, por mim, foram participar do evento que teve lá em Valdo da Malhada também. E eu agradeço muito, quero dar um grande abraço também para o seu Antônio Coló, também toda a família. Muito obrigada a todo o povo de Cachoeirinha, aqui da rua e da zona rural. Mandar um abraço também para o pessoal lá de Tacaimbó, o pessoal lá da igrejinha, escuta muito aqui. Da igrejinha da zona rural do Tacaimbó, de Ibirajuba, de Cabanas, mandar um abraço, me colocar à disposição. Vim aqui para agradecer, mas vou voltar, porque a gente sabe, anotou, né? Inclusive a questão do GTA vai ser uma das coisas que eu vou procurar saber como é que nos outros estados está funcionando e como é que a gente pode propor para melhorar, né? Logo nos primeiros meses. Com certeza a gente vai ter uma mudança em Pernambuco. Então, a visão de Pernambuco, do governo do estado de Pernambuco, vai ser totalmente diferente. E Raquel Lira é a melhor. Ela já foi majoritária aqui em Cachoeirinha, né? Nós apoiávamos a Raquel. Raquel veio naquele evento. A gente desceu no medidor, não foi? Inclusive, Débora, no dia que a gente estava lá falando com o Fernando Lucena, na quarta-feira, o Fernando estava dizendo para a gente que Raquel não conseguia esquecer Cachoeirinha. Fernando, aquele calor do tal do medidor que teve ali, que é muito humano, calorento, ali vai ficar marcado para minha vida. Então, o próprio Fernando Lucena, junto com Bruno França, só era o que mencionava, Silvia, sobre o medidor, sobre o calor do povo cachoeiriense. Ficaram muito felizes. E você mesmo, quando a gente mencionou, Débora, se for que é doce, né? 300 metros, vamos descer aqui essa rua aqui até a matriz, você vai sentir o calor humano. E de pronto você viu lá a energia, como é diferente. E antes de vir para cá, Raquel estava em Garanhuns. Isso. Né? Teve a inauguração do comitê em Garanhuns. E cada uma das cidades tem uma forma de fazer campanha e das pessoas se posicionarem politicamente. Então, a gente daqui, dessa região da gente aqui, de São Bento, de Cachoeirinha, de Lagedo, a gente é muito político, né? É muito político, a gente vai... Tem gente que diz assim, eu não quero saber de política.
Não quero saber por aí. Passa o primeiro carro de som. Aí já começa. Quem é os candidatos? Aí eu preciso ver. Quando é que vai ter caminhada? Quando é que vai ter não sei o quê? Já procura saber, eu vou procurar saber. Então, é da gente. Né? E isso é muito, muito bonito e foi muito importante naquele dia. Aquele dia foi muito arretado, não foi? E o mais importante ainda de tudo isso aí foi a gente ter descido o medidor e não só ter descido. Raquel, Débora ficaram muito tempo lá em frente à matriz tirando foto com todo mundo. Foi muito contagiante. O povo ali, André, ficaram muito gratos. Você queria presenciar o que eles disseram pra gente depois. Valmir, eu nunca vi uma história dessa, eu nunca presenciei duas mulheres muito carismáticas, duas mulheres muito humildes, simples. Eles ficaram muito satisfeitos com o E vamos trazer Raquel para vir visitar a Feira do Couro do Aço. Sim. É muito importante. Tem uma importância, você vê que a Feira do Couro do Aço daqui, ela se destaca, ela vai também para Caruaru. A gente vê muito artesanato em Caruaru, nas feiras que vem daqui, que é produzido aqui. E para a gente poder melhorar ainda mais, a gente tem como melhorar o nosso artesanato, ampliar para outras coisas, para vestuário, para bolsas, carteiras. Você está sentindo né? dores Isso é muito importante, a gente acha que consegue com certeza. Deixa eu dizer, esse negócio, né? A Relíquia era interessante. Deixa eu dizer uma coisa. Era eu e a Relíquia. A gente estava em todas as rádios. Olha, era tão interessante. Era eu e a Relíquia. Toda a rádio que estava, era ou eu dando entrevista, ou então a propaganda de a Relíquia. Eu disse, meu Deus, o que danado é a Relíquia? E o que eu achei interessante também naquele começo, Débora, que quando a senhora ia falar, a gente soltou uma girândola. Foi. Mas vamos parar, e depois em seguida a sua música. A Raquel olhou para a Débora e disse, não estou mais aguentando. 45, 5, 5. Ficou muito bacana. Porque a música, ela grudava, né? Ela grudava. Tem algumas coisas. São algumas coisas que são tão interessantes. Depois você tem que se sentar para você ficar. A gente foi para a Corrida da Galinha em São Bento. Na sexta-feira. A corrida era quinta ao sábado, né? Não tinha festa. Aí a gente foi na sexta-feira. Quando a gente passou na revista e a gente pisou no piso lá da festa, no palco, o DJ começou a cantar a versão original da minha música. Eita! Mas nem se tivesse combinado, tinha dado tão certo. Aí a gente entrou cantando a minha música, na minha versão. Mas aquela música todo mundo lembrava. Aí eu quero já fazer um convite para todo mundo que está nos ouvindo. Para todo mundo, olha, quem votou, quem não votou, quem torceu, até quem torceu contra também, né? Acabou-se. Palanques, a partir do dia 30 de outubro, estão desarmados. Então, convidar todo mundo para o dia 14 de novembro, vai ser a festa da Vitória, lá em São Bento do Una. A gente está preparando tudo com muito carinho, com muito amor, para receber todos vocês, viu? Então, Cachoeirinha, em peso, pode ir. Né? Viu? Organiza aí, vai me chamar todo mundo ir. Depois a gente vai estar anunciando as atrações, a gente só está esperando uma confirmação, mas pode ter certeza, minha gente. Vocês vão amar e vai ficar na história, viu? Pode ter certeza. Está convidada, viu? Se Deus quiser. Está convidada, mandar já estender o convite a seu Xavier, a Silas. Inclusive, ontem foi dia do médico, né? Parabenizar todos os médicos, profissionais médicos, na pessoa de Dr. Silas, foi nosso médico lá no Povoado da Pimenta, um médico muito humano, muito dedicado, cuidadoso, e o povo tem saudade dele lá, viu, na Pimenta. Né? Uma pessoa muito, muito... Ave Maria, também doutora Michele. Doutora Michele é daqui de Cachoeirinha. Mas é uma médica que todo mundo gosta muito, foi nossa diretora médica lá no hospital. Durante a pandemia foi de fundamental importância. E aí mandar o nosso abraço, muito carinhoso a todos os profissionais médicos, né, nas pessoas desses dois profissionais que contribuíram muito aqui para a nossa região. É muito difícil você ter médicos jovens e que estão no interior. Sim. A gente muitas vezes tem um médico que se forma e fica lá, né, na capital. Eles estão no interior. Então isso é muito importante. E o pessoal da Pimenta, que acompanha o programa também, viu? Quero mandar um abraço também pro pessoal que acompanha. A gente, na próxima semana, a gente vai estar visitando todos os povoados de São Bento. A gente vai estar em Papimenta, Pugama, para Jurubeba, para Queimada Grande, né, para agradecer, né, e reforçar a importância do apoio também à Raquel. A gente vai estar na Vila do Espírito Santo de sexta-feira, agora às 8. A gente vai estar lá também. Então, estamos em campo, viu?
Coisa boa, gente. Foi muito bom nesse momento. Nós estamos finalizando o programa, mas uma mãe eu queria registrar de Praia Grande, de São Paulo. Mandou aqui que ela tem uma filha especial. Ela é uma das pessoas que torce muito pelo trabalho daqui da PAI. E ela registrou aqui uma mensagem para você, viu? Ficou feliz, olha, de São Paulo, tá vendo? Tá vendo? Como as coisas... sim, Rose, né? Mandar um abraço para ela. Sim, Rose está dizendo que está com um probleminha aí no som. Sim, veja aí, por favor. Obrigada aí, Rose. Eu quero agradecer a nossa mãe, né, que está se reencontrando com a filha, e a gente agradece muito a Deus que temos você também agora para lutar pela nossa população, pelas nossas necessidades. Conte com a gente, com a Rádio Coração FM, com a população de Cachoeirinha, né, com os colegas que estão aí sempre na defesa também, e agradecer a sua equipe, a toda a sua equipe que está aqui, a Miguel, a Reginaldo, e dizer que vocês podem rever essa entrevista, né, através do YouTube, das redes sociais, e a gente está aberto aqui. Agradecer a todos que ficaram até agora conosco aqui, gente. Eu sei que aprendemos muito, né, e a gente pôde conhecer mais dessa mulher simples, preparada, né, amiga, que faz a política assim, olho no olho, né, e corpo a corpo. Isso é muito bom, e é disso que as pessoas gostam, né. Então, que Deus abençoe. Eu só queria fazer uma pergunta a você para encerrar. Pode perguntar. Muitas pessoas, você deve a vitória ao trabalho de muitos, né, que se esforçaram, mas tem uma pessoa em si que eu sei que marcou muito assim a sua campanha. E eu queria saber se você podia dizer, todas foram importantes, mas tem uma que vem de uma forma diferente, né? Aconteceu isso com você também? Uma pessoa, assim, bem próxima a você. Olha, eu acho que uma das pessoas, assim, porque é o seguinte, principalmente como a gente tinha, não estar mais na prefeitura lá em São Bento, então tem muita gente que... você conhece quem são seus verdadeiros amigos, aqueles que estão com você naquele momento mais difícil. Eu li um negócio essa semana dizendo assim, não se preocupe, aqueles que lhe abandonaram, quando você estiver de bem de novo, eles voltam. Não é? Mas aquelas pessoas que estavam, então, a gente teve, né, meu pai e muitos amigos, assim, que a gente teve, que tiveram com a gente nos momentos mais difíceis e acreditaram. Acreditaram quando ninguém acreditava, e eles acreditaram. Então, essas pessoas são muito incentivadoras, assim. E, assim, Valmir e André, foi logo no início. Não foi? Logo no início. Lia, né, Marquinhos, lá de Tacaimbó, logo no início. Então, foram pessoas assim, seu Adálio, lá de Ibirajuba. Foram pessoas que, assim, no início mesmo, assim, Silvia, no início, quando a gente estava... Abraçaram, acreditaram. Então, essas pessoas que logo no início tiveram com a gente e continuaram. Por exemplo, tem Dona Marta, lá em Belo Jardim. Ela é viúva de seu Barrão. E os caras diziam, Dona Marta não dá 30 votos a Débora, que ela não tem voto. A gente teve 3.500 votos em Belo Jardim. Tá vendo? A gente não tinha nenhuma liderança, né? a gente não tinha nenhuma liderança política de mandato. Mas a gente estava o quê? Com as pessoas fazendo a boa política, indo para as feiras, conversando com as pessoas, apresentando que a política como ela deve ser feita. Né? Tinha até um cara que fazia umas projeções e dizia, ela não dá 30 votos, ela não vai ter 30 votos. Deve mais, né? E a viúva de Barrão, junto com o time lá. E eles acreditaram, né? E eles acreditaram e foram. Então, assim, cada uma dessas pessoas que acreditaram, que ficaram desde o início, assim, tem um agradecimento, porque elas foram fundamentais. Foram fundamentais. Porque muita gente diz, ela não vai ser candidata, não, ela vai desistir. Como tiveram pessoas como, por exemplo, vereadores do grupo de oposição lá em Capoeiras, que a gente tinha ido fazer a campanha para suplementar, né, para prefeito. Inclusive, a vereadora que era vice-prefeita na chapa, a gente apoiou e eles foi para outro deputado porque achava que a gente não ia ganhar. Né? Porque achava que a gente não ia ganhar. Então, eu agradeço muito essas pessoas que desde o início estavam e acreditaram, né? E foram a base de sustentação. Porque vinha boato, vinha dizer, olha, Raquel não é candidata, não vai formar chapa, ela não vai ser eleita porque ela não tem os votos, ela não sei o quê. E o pessoal todo não era, não? Vai. Então, essas pessoas foram muito importantes para a gente não desistir. E aí, depois, com a caminhada, a gente foi recebendo outros apoios.
Mas os outros apoios só vieram porque tinha a base de sustentação do início. É verdade. Né? Se não vê base, né? O É, pessoal né? Exatamente. Ela tem uma base de sustentação forte. Então, eu agradeço muito a essas pessoas do início mesmo, assim, que acreditaram. E quando a gente foi conversar com Débora disse, Valmir, você e André tem condições de dar quantos votos? Débora, a gente trabalhando muito, a gente consegue 700 a 800 votos. Aí Débora disse, não, eu quero 1000 votos em Cachoeirinha. Débora, vamos deixar 700 a 800 votos. O que passar é ótimo, mas vamos deixar focado em 700 foi a 800 votos. a mais. Foi tudo que você queria. trabalhar com humildade. E trabalhar com honestidade, Silvia, trabalhar com sinceridade, trabalhar com pessoas que realmente querem coisas boas para o nosso município. Eu fico muito grato. E antes que eu me esqueça, dar um abraço aí ao nosso amigo Ari Sobral, né? Sobral, Rose Lima, que está aqui também, Janiele, seu Jonas. Quero agradecer a todos os artesãos, mandar um grande abraço. Estão tudo preparando as peças para amanhã. Os artesãos, ao pessoal da agricultura, da pecuária que está nos ouvindo, a dona de casa que está fazendo feijão aí, né? A todo mundo que está nos ouvindo, quem está nas outras cidades. Também que está nos ouvindo, e aí depois vai poder acompanhar. E aí eu deixar aqui um recado para todo mundo, qualquer coisa, aquilo que a gente puder ajudar, puder ser a voz de cada um de vocês, só é procurar aqui Valmir, o vereador Valmir, André Raimundo, né, que a gente só dá um grito que a gente vem aqui ligeirinho. E tem outro rapaz que é muito fã seu, trabalha comigo, está hoje lá na tenda, nosso amigo Robertinho, né, que ele é muito defensor. Débora Almeida, e quando pegou a bicicleta dele, adesiva ela todinha, até nos raios, com adesivo onde ia. Essa bicicleta saiu numas fotos que o Jobinho tirou junto com o povo, e saiu a propaganda aí. Eu não quero me envolver com política, não, porque senão tá a bicicleta toda adesivada. Pronto, ele é um daqueles. Eu não quero saber de política, a adesiva para Mas tudo. Mas é um guerreiro, uma pessoa. Agradecer muito a Robertinho e a todo mundo, a todas as crianças. Olha, eu tinha cabo eleitoral infantil, as minhas militantes mirins, meus militantes mirins. Eu nunca vi, não. Eu ganhei muito voto com eles. Você falando em criança, por sinal, quando a gente sai daqui, eu vou ter que gravar um vídeo com você para uma dessas crianças. Eita. Lorena, filha de Thalita e de Diogo. Aqui estava na vaquejada, você falou com ele. Sim, Lorena, linda, bem bonitinha. Ela chegou em casa, André, dizendo, paiinho, Mainha, vovó, vamos votar em Débora. Tá vendo? Qual pai que atende, né? Na carreata, quando a gente passou que a casa dela pega a Siqueira Campos e a Rua do Medidor. A gente passou ali na Siqueira Campos. Ela ficou chorando porque não te viu. Agoniada, porque aí queria que fosse lá em cima para ver Débora. Aí eu disse, minha filha, não tem, é muita gente. Não, eu quero ver ela de todo jeito. Meu Deus. Tá e assim, linda, né? E assim tiveram crianças, Silvia, tiveram crianças que na minha primeira campanha, em 2012, eu coloquei no braço. E quando foi agora, já estava maiorzinho. Algumas que eu não botava já no braço, que já era mais. Mas o primeiro voto foi o voto votar em mim. Entendeu? Ou seja, uma história. Então, é uma história de vida. E as crianças, elas são muito puras, né? Assim, elas sentem muito a verdade. Então, Maria, o carinho das crianças era impressionante, assim. Então, mandar um grande abraço para todas as minhas crianças, meus meninos, minhas meninas, meus jovens, meus adolescentes. E a gente está construindo o futuro de vocês, se Deus quiser. Amém. Coisa boa. Gente, muito obrigada. E obrigada a todos vocês que ficaram conosco, mais uma vez a deputada eleita, né, os vereadores, a Reginaldo, toda a sua equipe, você, Cicinho, e a você que ficou até agora nos acompanhando. Muito obrigada, que Deus abençoe, a gente vai ter outros momentos como esse. Um abraço e até outro momento, se Deus quiser, se assim Ele permitir. Amém.